Sejam bem-vindos a todos. Como vocês sabem, assim, esse vídeo aqui teve 40 mil visualizações, né, do debate do professor Carlos Nogueira, que é talvez o maior tomista do Brasil, e o Hindenburg, né, que é o maior QI do Brasil e o terceiro maior do mundo, né. E na semana passada, eles debateram sobre se Santo Tomás, se as provas de Santo Tomás, ou seja, 5 vias, provam de fato ou demonstram a existência de Deus pela sua razão, né. E eu tava lá nos bastidores, né? Nesse dia eu estava lá, né? E uma coisa antes de começar, eu queria já deixar dito, é que eu vejo muita gente aí no Twitter, na internet, tipo, massacrando, né? Uma parte ou outra. Mas assim que se terminou o debate, houve um convite para ambos, né? E para um jantar, né? E assim, todo mundo conviveu de modo pacífico, né? Então, enquanto vocês aí se degladiam na internet como se fossem inimigos mortais, né? Apesar de um debate acalorado, como deve ser, é normal que seja, eu acredito, né? Eu acho que também é errado essa visão de uma intelectualidade mole, neutra, né? Você tem que deixar aflorar a sua. Tem que defender com unhas e dentes a sua posição, né? Mas sem perder a cordialidade e a caridade com o outro. Né? E aí, Thiago, quer falar algo que você já viu isso aqui? Como é que foi? Olha, eu assisti o debate ao vivo por cerca de 1 hora. Eu vi algumas nuances, ao vivo que eu digo, acompanhando em live do YouTube, né? Não estava como o Pablo presente no local enquanto a gravação estava sendo feita, mas eu pude acompanhar algumas nuances muito interessantes que eu gostaria de comentar. Porém, no começo, agora não. Apenas estou ansioso para acompanhar esse debate junto a ti. Ok, então vamos lá. Eu coloquei aqui em 2 vezes, porque né, tem 2 horas do debate, né? Vamos tornar a coisa o mais rápido possível. Chamado estágio de confrontação, o nosso quadro, em que os nossos debatedores começam a apresentação das suas teses. Como vamos fazer? O professor Nogueira começa então? Posso começar? Maravilha, então 10 minutos para o professor Nogueira começar a expor a sua tese. Bom, boa noite. Vamos falar geneticamente da tese. A tese, que é conhecida como a de Santo Tomás, é, em verdade, primeiramente e radicalmente de São Paulo, em Romanos 1:20, né? Onde ele diz pouco mais ou menos que pelas coisas visíveis, pela criação visível, as perfeições invisíveis de Deus se tornaram manifestas. Então, a origem é esta. Santo Tomás, desde a juventude, se preocupa com o desenvolvimento disto, porque na verdade as 5 vias suas não são senão o desenvolvimento desta posição de São Paulo. Bem, e ele desde o início, ele vai seguir, né, um caminho analógico fundado em Dionísio Areopagita, que é o triplo caminho da causalidade, da remoção e da eminência. Eu chamo um pouco diferente nos meus livros, chamo causalidade, negação e sublimação, mas é a mesma coisa. E ele vai por vários caminhos, são vários os livros em que ele trata as provas da existência de Deus, mais próximo da Suma Teológica temos a Suma quanto Gentios, onde ele como que hesita um pouco, né? Ele se detém demasiado na primeira via, demasiado aristotélico, digamos assim, ali a esta altura ele já era mais aristotélico do que no comentário aos nomes divinos de Dionísio Areopagita, e ele dá 3 provas na Suma contra os Gentios, na Suma ele dá 5, e no escrito posterior, que é o comentário ao prólogo de São João, ele dá 4. Tá? Então, vejam, Santo Tomás tinha uma característica impressionante, ele nunca se repetia. Tá? Eu vou tratar a mais famosa delas, são as 5 vias, vou expô-la aqui muito brevemente, com minhas palavras, com a dupla correção que eu faço na terceira e na quinta, como eu disse, na minha antiga participação aqui, em que eu faço certa reforma na terceira e na quinta via. A primeira via, que ele diz ser... Bom, antes de tudo, ele expõe as 5 vias depois de ter mostrado algumas coisas. Primeiro, que Deus não é evidente. Isso ele mostra contra Santo Anselmo. Depois, que pode demonstrar-se a existência de Deus por um tipo de demonstração que não é a mais propriamente científica, sem deixar de sê-lo, que é a demonstração quia ou a posteriori pelos efeitos. Bom, as 5 vias, a primeira, que ele diz ser a mais evidente, é a do movimento. Né? Muitos entendem mal o movimento como se tratasse só de um joguinho de sinuca, né? Em que a mão move o taco a bola a outra. Não, não é isso. O movimento é muito mais amplo que isto. Tá? Então, ele constata que tudo se move, tudo muda. Né? Mas aquilo que é mudado por outro. Aquilo que é movido por outro. Não é possível remontar ao infinito na série de causas moventes, sem o que não haveria a própria série. Razão porque é preciso deter-se num primeiro movente, que é o primeiro movente ou motor imóvel. Esta nota imóvel é a central, porque engana-se quem creia que as 5 vias se esgotam em si mesmas. Não, é só um passo do processo analógico. A segunda via é a da causa eficiente. Tudo que se faz é feito por outro, é o que se vê. Isso é evidente aos nossos olhos. Então, se tudo que se faz é feito por outro, e se remontasse ao infinito na série das causas eficientes ou fazedoras, tampouco se permitiria a existência da mesma série, razão porque é preciso deter-se numa primeira série, não feita, non factum, em latim, ingerata.
A terceira via é a do necessário e do possível. Vemos que tudo quanto existe diante dos nossos olhos é possível. Em que sentido? Poderia não ser, um dia não foi, um dia deixará de ser. Não é possível que tudo quanto exista seja assim, seja tão somente possível, de modo que um dia não foi e um dia deixará de ser. Porque se assim fosse, um dia nunca teria havido coisa nenhuma. Então é preciso que haja algo necessário. Mas isto que é necessário pode ter sua necessidade de si mesmo ou de outro. Se tem a necessidade de si mesmo, então remontamos na série, mas é preciso outra vez deter-se num primeiro, cuja necessidade não lhe advém de outro. A quarta via, que é a mais platônica, digamos assim, embora alguns defendam que seja aristotélica, é a via dos graus, ou da graduação do ser. Né? Nós vemos diante de nossos olhos que há uma gradação de bondade, de beleza, de nobreza, de entidade mesmo, porque com efeito, ser vegetal é ser mais que ser pedra, ser animal é ser mais que ser vegetal, ser homem é ser mais que ser animal. Pois bem, se se toma uma fogueira dentro de uma casa, né, os cômodos vão se esquentando segundo a distância que estão desta fogueira. Né? Assim também quanto aos graus de entidade e de qualidade. Né? Tudo quanto tem gradação tem de terminar num primeiro que seja eminente. Né? E este, que primeiro é eminente, é a causa mesma da bondade, a causa da beleza, a causa da nobreza, a causa da entidade, ou seja, do ser, assim como uma lareira é a causa do esquentamento gradual dos diversos cômodos da casa. E por fim, a quinta e última via, que como eu disse na outra vez que estive aqui, eu com a certa emenda, é a de que nós vemos que as coisas irracionais, sem inteligência, se destinam sempre a um mesmo fim. Né? E mais, que as finalidades individuais, singulares, conjuntas, contribuem para uma finalidade última, maior, global, que é a finalidade do próprio universo, é a ordem do próprio universo. Ora, aquilo que não tem razão não pode dar-se finalidade. Razão porque é necessário supor que algo ou alguém lhes dá esta finalidade. Se fossem muitos os que lhe dessem as suas singulares particularidades, resultaria daí o caos no universo. Como não há o caos, é preciso supor, então, alguém que conduza o conjunto do universo a seus fins particulares que contribuem para o fim global, que é a própria ordem do universo. Essas são as 5 vias. Como eu disse, elas se fundam na tripla sequência analógica de Dionísio Areopagita, da causalidade, da remoção e da eminência. Né? O que quer dizer isso? Descobrimos primeiro que há uma causa. Né? Depois, removemos aquilo que essa causa não pode ser. Né? Para, no fim, constatar que não só ela, antes de tudo, sabemos o que isto não é, chegamos, no fim, a entender que ela é sobre-eminente. Isto eu aprofundarei depois, porque é o centro da argumentação. Tá? As 5 vias, elas são descritivas, é um momento apenas dialético ou analógico, sei lá, do processo. Elas não se encerram em si mesmas. Né? Se encerrassem em si mesmas e se incorrêssemos, né, em considerar a Deus apenas um primeiro motor homogêneo aos demais motores, apenas um primeiro eficiente homogêneo aos demais eficientes, apenas o primeiro necessário homogêneo aos demais necessários, apenas o primeiro ser ou ente homogêneo aos demais entes, o primeiro regedor homogêneo aos demais regedores, se assim considerasse, não escaparíamos à crítica de Kant, por exemplo. Né? Não, ao contrário, é preciso ir além, né? E as 5 vias são só um primeiro passo, um só primeiro degrau, que vai se estender por toda a primeira parte, quase toda a primeira parte da Suma Teológica, que é a parte em que encerra mais os preâmbulos fidei, né, os preâmbulos da fé, mas isso eu exponho depois, porque é mais importante que a exposição mesma das 5 vias. Maravilha. Bom, então agora são 10 minutos para o Hindenburg fazer as suas objeções e expor a sua tese. É impressionante Caso, como então, ele deu a tese, conta de resumindo, né? falar É de tudo que em Santo Agostinho menos de efetivamente 10 provou a minutos. existência de Deus. Ou seja, Todas as teses. Eu não Digo consegui. mais. Também não conseguiria. Todas as 5 vias bem explicadas, de uma forma bem didática, em menos de 10 minutos. Perfeito. E a tese, então, do Hindenburg é de que ele não provou a existência de Deus. Então, agora 10 minutos para o Hindenburg explicar o porquê da sua tese. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui na presença de todos vocês. Acredito que todos nós vamos ter a oportunidade de aprender com o Sr. Nogueira sobre a vida e a obra de São Tomás, que é uma das mais autoridades no Brasil nesse tema. E espero que possamos analisar de forma imparcial e racional e compreender o que de fato aconteceu, né? Porque temos que começar pelo significado de prova. O que significa exatamente uma prova e em quais contextos ela pode ser utilizada. A prova pode ser considerada do ponto de vista epistemológico, ontológico, lógico, e lógico pode se dividir em várias partes, depende de qual lógico nós vamos utilizar. Vamos dar uma abordagem, não é totalmente rigorosa, porque se fosse totalmente rigorosa, só o fato de utilizar uma linguagem natural já invalidaria como uma prova formal, porque não utiliza símbolos bem definidos, não utiliza uma linguagem Ó, preste atenção nisso aqui, que isso aqui vai se repetir de novo, de novo, de novo. em que as palavras são unívocas e a sequência de proposições conduz a uma conclusão inequívoca e que está solidamente conectada com os axiomas preliminares. Né? Então não teria nem como dar uma análise totalmente formal, porque só o fato de usar uma linguagem natural seria até possível usar uma linguagem natural, desde que cada uma das palavras utilizadas dessa linguagem natural fosse muito bem definida antes de começar a análise. Aí teria um rigor equivalente à lógica formal. Só que isso não é possível, né? Mesmo porque tem muitas palavras que nem tem como definir com máximo. Você pode definir, por exemplo, o que significa não, o que significa e, o que significa ou, né? Essas são palavras bem definidas. Mais, maior, essas são palavras bem definidas. Palavras como contingência, ato, potência, são palavras que não têm uma definição rigorosa, elas têm uma tentativa aproximada de definição. E aí nós teremos que retroagir, né, ao axioma da escolha de Peano, que ele estabelece as noções primitivas que levam à significação das palavras. Isso
fugiria completamente ao escopo aqui, mas o ponto é que não seria nem viável tentar analisar numa perspectiva muito formal. Então vamos tentar levar para o lado de quanto é possível, né, quanto é possível analisar essa questão do ponto de vista da lógica tradicional, com uma linguagem natural e analisando a conexão razoável entre as proposições. Nós partimos de alguns axiomas, esses axiomas se fundamentam em parte na física aristotélica, em parte na lógica aristotélica, que não é o único tipo de lógica, embora na época fosse. A física aristotélica, em grande parte, uma parte foi substituída por motivos solidamente estabelecidos por Newton e Einstein posteriormente, outros não foram necessariamente substituídos, foram apenas aprimorados. Independentemente de Aristóteles estar totalmente correto ou não, tem uma perspectiva em que, a partir do momento que se aceita como postulado que a lógica aristotélica seja válida, pode-se demonstrar uma verdade dentro daquele sistema, só que nesse caso, o sistema no qual ela foi provada não é necessariamente representativo do mundo senciente. Quando você parte de postulados que não têm correspondência no mundo físico, o que você... Então tá, a coisa aqui vai começar a se estender ad infinito, né, os pontos. Então acho que agora é a hora de a gente começar a pausar e ver cada coisa que ele tá falando. Então, a primeira coisa que ele disse... Aliás, você quer falar algo, Thiago? Que eu vou me estender um pouco. Não, pode começar, pode começar. É que o argumento de São Tomás já não poderia se considerar uma prova rigorosa em sentido estrito, porque ela não tá em linguagem formal, né? Linguagem formal, pra quem não sabe, é aquela linguagem dos símbolozinhos lógicos, né? Vamos ver se eu acho aqui um exemplozinho. Tu pega isso aqui. Dá pra ver aí? Esses argumentos aqui, tipo, você reduz um certo nome e um certo predicado ao símbolo, né? E as operações lógicas também a símbolos, né? E você, com base nisso, você formaliza o argumento, ou seja, você desnaturaliza ela, você tira do argumento essas palavras da gramática convencional, porque a nossa gramática tem nomes convencionais, né? Então, assim, qual que é a necessidade que há entre a palavra ônibus, digamos assim, o signo ônibus, entendeu? S-I-G-N-O, com essa estrutura gramatical, esses morfemas, esses fonemas, e o próprio significado do ônibus, ou seja, o conceito de ônibus, nenhuma. É uma convenção, né? É uma espécie de contrato social que você nasceu aqui, você assinou esse contrato, então a todo momento que você entra numa interação verbal com outros falantes português, você está se utilizando disso, né? E, bem, no século passado, na verdade um pouquinho antes do século passado, século XVIII, XIX, se começou a procurar um alfabeto científico perfeito, né? Isso se consolidou principalmente com Frege, Gottlob Frege, né, o pai da filosofia analítica, com a sua conceitografia, né? Ou seja, uma grafia de conceitos, que é justamente o nascimento dessa lógica que nós conhecemos hoje, né, a chamado cálculo quantificacional clássico. E, a princípio, essa lógica ela se pretendia, por parte de Frege, por parte de Peirce, né, e outros, sim, uma lei do pensamento, assim como Aristóteles pretendia, né? Então a lógica de Aristóteles ela se pretende ser a lei do pensamento em geral, né? A lei do pensamento correto, né? A arte de pensar corretamente. E Frege tinha essa intenção, mas também a de representar isso da maneira mais rigorosa possível, sem dar margem para o erro, né? Sem dar margem para o equívoco, né? Então por isso você precisa criar um sistema fechadinho, axiomático, né? De símbolos, enfim, para tirar toda a heterogeneidade do discurso, né? E tornar a coisa mais clara. Acontece que pouco tempo depois, assim, veio Frege, depois o Russell e o Whitehead, que escreveram os Princípios da Matemática, que foi foram grandes expoentes dessa mesma ideia, né? De expor, assim, de como que fazer a suma de todo o pensamento possível em termos lógico-matemáticos, né, axiomaticamente demonstrados, né? E assim, isso ficou até mais ou menos a década de 30. A partir daí, esse sistema começou a ruir, porque os próprios filósofos analíticos começaram corretamente a perceber que esse empreendimento ele é um empreendimento sem fim nenhum. Ele não é calcado em nada na realidade, a não ser numa vontade de tornar tudo matematizável, que é quase um fetiche. Então, assim, nós temos, apesar de tomistas que somos, dar um braço a torcer a Wittgenstein,
Porque tanto o primeiro como o segundo Wittgenstein acertaram nisso. Então o primeiro, por exemplo, dizia que essa lógica, essa linguagem puramente lógica, puramente científica, que é um espelho do mundo real, ela é como uma escada que nós vamos usar para galgar os degraus da ciência, mas uma vez que nós chegarmos no lugar que a gente quer, a gente vai chutar a escada para não usar mais ela, e a partir daí é o que ele chama de místico, né? Então, a partir do momento em que você chega nesse estágio que você pode chutar a escada, você está diante do místico, ou seja, das questões éticas, das questões estéticas, né? Apesar de eu discordar dele dessa visão, ele já entendia os limites disso, mas mais ainda, o segundo Wittgenstein. O segundo Wittgenstein, no Investigações Filosóficas, ele traz uma questão muito simples, que é da interpretação. Então, assim, essa suposta univocidade, essa suposta perfeição que traria, né? Essa perfeição da linguagem que traria a lógica simbólica, né? Ela é falsa, porque ela precisa ser interpretada, né? E essa interpretação, ela se dá por algum tipo de outra língua, até mesmo a língua interior, digamos, a língua dos nossos pensamentos, né? Essa linguagem interna. Então, assim, você tá lendo lá aqueles enunciados simbólicos em lógica matemática, né? Mas no momento em que você lê, você tá traduzindo aquilo para alguma língua. E essa é traduzida em outra e outra. Então, no próprio ato de interpretar, você tá usando linguagem natural. E mais ainda, digo mais, um negócio que ainda é mais evidente. Todo argumento lógico, você tem que dar uma interpretação para ele. A interpretação é um tipo de símbolo lógico, né, em que você abre colchetes, né? Acho que não é bem colchetes, eu esqueci o nome do símbolozinho assim. Para você colocar os objetos que são representados pelos indivíduos ali da lógica, né? Sei lá, o x, y, aí colocar x igual a tal objeto do mundo real. E esse tal objeto é em linguagem natural. Então vai estar lá x igual, sei lá, Thiago. Né? Então, assim, mesmo a lógica, na hora dela dar as definições das coisas, ela define em linguagem natural. Mais pra frente ele vai citar o argumento de Gödel para a existência de Deus. E no argumento de Gödel para a existência de Deus, está lá o argumento perfeitamente em lógica matemática. Aí tem uma notinha de rodapé colocando, sei lá, o quadradinho significa necessidade. Em linguagem natural. Então, assim, você tá entendendo? Tipo, é um negócio assim que. Enfim. Não que não tenha os seus benefícios a lógica simbólica, ela tem benefícios que são 3, tá? Primeiro, hoje existem várias lógicas, porque assim, uma vez que se derrubou esse empreendimento de fazer com que as leis do pensamento, todo pensamento possível, fosse representado simbolicamente, os lógicos todos encararam a lógica de uma maneira um pouco mais humilde, né? E ela não é uma maneira correta de entender a lógica, mas é uma maneira que eu acho que é adequada. Que essa lógica simbólica hoje ela é vista como um cálculo. E o nosso Thiago é matemático, ele sabe que um cálculo ele tem uma função instrumental. Né? Então, assim, se eu quero fazer cálculos com objetos tridimensionais planos, eu vou usar qual geometria? A geometria plana, né? Agora, ela não funciona para objetos em 3 dimensões, né? Então, assim, as regras mudam a depender do objeto que você está lidando. E sim, são regras artificiais, né? Até por isso que se considerava, entre os antigos, a matemática uma arte, né? A mesma coisa para lógica. Então hoje você tem várias lógicas a depender de várias finalidades que você tiver. Então nós temos, por exemplo, a lógica paraconsistente, que é para lidar com casos em que verdade e falsidade não são exatamente atribuíveis. É o caso de coisas prováveis, né? Então você tem vários graus nisso, não é exatamente binário, não é só verdadeiro e falso, é binário, não é binário na lógica paraconsistente. Né? E aí você usa isso para verificar justamente qual sistema você está usando. Então assim, funciona igual o alfabeto à língua natural. Quando você vê lá o signo grego, né, o alfabeto grego, você sabe que a pessoa está falando grego. Né?
se você vê um signo da nossa signo romano, né, como nós estamos acostumados, você vai pensar, pô, é alguma língua ocidental, né? E por aí vai. Assim como, se eu ver lá o quadradinho, eu vou saber que é a lógica modal. Se eu ver lá o Ezinho ao contrário, eu vou saber que é cálculo quantificacional clássico, né? E por aí vai. Então, assim, é uma maneira de você identificar qual sistema você está usando. Então, isso torna claro por isso. Né? Tem um outro motivo também, que é por fazer com que torne a figura do silogismo, que era já estudada entre os lógicos antigos, mais clara. Então, quando você reduz tudo a símbolos, isso já os antigos faziam, né? Você consegue ver com uma certa limpeza, né? Toda a figura do silogismo para saber se você cometeu algum paralogismo ou não. Então é uma maneira do próprio teórico ou da pessoa que está lendo conseguir verificar a qualidade do argumento, verificar a figura do silogismo, né? E tem também um terceiro motivo, ainda mais acidental, que é pela facilidade de pessoas de diferentes línguas entender aquilo. Então qualquer pessoa que sabe matemática em qualquer língua, né? Embora eu não saiba falar mais, não saiba que mais em inglês é plus, eu sei que o sinalzinho lá da cruzinha é mais, né, em qualquer língua. Então tem essa facilidade a mais. Então, há, claro, sim, motivos para se usar lógica simbólica, mas ela não é necessária absolutamente para provar nada. E eu acho que é isso que eu tenho a dizer quanto a isso. Alguma coisa, Thiago? Não, perfeito. Acho que você estendeu muito bem nessa questão. Prova dentro daquele sistema, ele não é necessariamente uma representação do mundo físico. Ele está partindo de postulados que são conflitantes com o mundo físico. Com relação ao significado de prova, né? Uma distinção entre prova e corroboração. Um exemplo de corroboração. A ciência empírica trabalha com corroborações, não com provas. Você pode ter provas na ciência como parte de teoremas. Então você tem, por exemplo, a teoria da relatividade. Ela tem 2 postulados, a partir dos quais são derivadas as proposições. Então, dentro desse sistema de postulados, supondo que esses postulados sejam boas representações da realidade, aquelas proposições derivadas daquele postulado provam que será verdade para o mundo físico desde que aqueles postulados... Agora a gente vai começar a pausar assim, pra sempre, né? Então, ele tá pensando aqui como se Santo Tomás pensasse como um moderno, né? A gente sabe que a ciência moderna, ela é baseada em modelos, né? O que é um modelo? Eu crio um conjunto teórico, um framework teórico. Esse framework teórico tem postulados, tem teoremas, tem axiomas, tem uma metodologia própria e tem conclusões baseadas nela. Uma vez que eu tenho essas coisas que são teóricas, né? O teórico, ele vai pegar elas, aí vai olhar para a realidade e vai tentar ver se ela é condizente com a realidade. Se não for, ele tem que mudar alguma coisa da teoria. Então você tem duas coisas, teoria e realidade, né? Modelo, melhor dizendo, não é modelo, não é teoria, é modelo e realidade. E a finalidade do modelo é conseguir fazer predições, né? Então hoje, qualquer modelo científico ele pretende fazer predições de algum tipo de realidade, né? Se um modelo consegue fazer predições com sucesso, você continua usando ele. Se ele não consegue, você tem que ou mudar algum fato dele, ou trocar de modelo mesmo, né? E ele está julgando Santo Tomás como se ele pensasse assim. Santo Tomás não pensava assim. Santo Tomás não fazia de antemão um modelo para depois ver a realidade se estava certo. Não, ele olhava primeiro para a realidade e aí fazia a sua filosofia. Não é um modelo, não procura fazer predições, né? A gente não está preocupado em criar um conjunto teórico em si mesmado, autóctone, autorreferente, para depois confirmar ela com a realidade. Não, a gente olha para a realidade pensando, fazendo dela teoria, fazendo dela filosofia, né? Então é outro modo de pensar, mas tá. representam... Um detalhe aqui. O detalhe é que Santo Tomás, ele pensa primeiro nas evidências que são autoevidentes. Ela é evidente em si própria. Então, quando ele começa, por exemplo, a Suma contra os Gentios, ele vai mostrar primeiro o conceito de verdade. Tá, quais são as verdades existentes? A verdade que o homem ele pode observar a partir de sua própria razão e aquelas que fogem do escopo, excedem a razão humana. E a partir disso ele vai desenvolvendo evidências e construindo como se fosse, né, uma linguagem um pouco mais clara aos leigos, pecinhas de Lego. Ele vai colocando uma pecinha por outra de
observações, constatações que são auto-evidentes na realidade, que não tem como você discutir que isso não seja verdadeiro. Então, diferentemente da ciência atual, que eu penso em algo, eu penso em uma teoria, como por exemplo a teoria de Darwin, eu pensei numa teoria e eu vou tentar adequar a realidade em meio à minha teoria, não é isso que os antigos fizeram. E é basicamente isso que o Paulo acabou de explicar. O mundo físico. Se elas não forem boas representações, obviamente ele vai provar a validade dentro daquele sistema, mas que não tem correspondência com o mundo físico. Como é que funciona uma corroboração científica? Ela se baseia na observação de uma quantidade suficientemente variada e numerosa de fenômenos ou de entidades e se faz inferências por indução finita, analisando as propriedades que estão presentes em todos os fenômenos de uma certa classe e que não estão presentes em fenômenos que são de outra classe. E a partir daí se consegue fazer generalizações, previsões, etc. Só que nunca se pode garantir que, como aquele conjunto finito de entidades observadas não representa a totalidade de todas as entidades existentes ou possíveis, não se pode garantir que aquilo seja uma verdade absoluta. Aquilo é uma alta probabilidade de ser uma boa representação, desde que seja atendido os critérios de metodologia, de diversidade dos elementos que foram considerados, etc. Então, uma corroboração, ela não é a mesma coisa que uma prova, né? Na ciência não existem provas, existem corroborações que são baseadas em redução finita. Em matemática, em lógica, em ciência da computação, você pode ter provas que são baseadas em conjunto relativamente pequeno de postulados que não podem ser conflitantes e não podem levar a conclusões conflitantes. Aí teria outra questão de completude de Gödel, que se um sistema for suficientemente complexo, se ele for completo, ele não é consistente, e se ele for consistente, ele não é completo, mas aí fugiria também o escopo. Vamos tratar na perspectiva da lógica aristotélica. Então, uma demonstração é quando você tem, por exemplo, o teorema de Pitágoras. Você parte dos primeiros postulados da geometria euclidiana, os 5 primeiros postulados que estabelecem a base da geometria euclidiana, tirando a revisão mais recente do Hilbert, né, voltando só para Euclides. Quando você considera os 5 postulados, a partir desses 5 postulados você pode provar diversas outras verdades que são válidas dentro daquele sistema. Se você muda o 5º postulado para a geometria lobachevskiana ou riemanniana, você tem outras verdades que Isso aqui é muito interessante. também são válidas nos respectivos sistemas. Quando você mudou o 5º postulado, você não tem mais as mesmas verdades. Você mudando o sistema, você tem verdades diferentes que são válidas nos mesmos sistemas. E a questão é, qual desses sistemas melhor representa o mundo senciente? Entre as geometrias, habitualmente nós usamos a geometria euclidiana porque ela é mais simples. Porém, Einstein mostrou que a geometria riemanniana, em alguns casos a lobachevskiana, são mais apropriadas para representar, em certa escala, em escala cosmológica, por exemplo, a geometria lobachevskiana pode ser mais apropriada. E em algumas situações, nas mediações de buracos negros, de estrelas de nêutrons, a geometria riemanniana pode ser mais apropriada. Então, quando você muda o sistema axiomático, Então, olha só o que ele falou. Olha como há tanta confusão aqui. Ele falou lá que num certo sistema, se você muda o postulado, você muda a verdade. Mas verdade, é assim, ele tem uma definição coerentista de verdade. Que no sentido assim, se eu tenho uma premissa, eu tenho que seguir essa conclusão, né? É um sentido de ter uma coerência interna do pensamento. Não. A verdade pra gente é um sentido adequacionista. É a adequação do intelecto à coisa. Então, se eu penso que isso aqui é um livro branco, é verdadeiro, o livro é branco, né? Se por algum motivo, sei lá, eu tenho sei lá, daltonismo, não sei o que, eu tô vendo uma cor errada, aí não é verdade, né? Alguém tem que chegar e falar, opa, isso aqui não é isso, né? Ou me mostrar cientificamente que não é o caso. Então, é baseado na coisa, né? Então, o que você tem nesse caso? De beleza, você mudou o postulado, aí muda todo o teorema e tudo, e aí mudou a conclusão, e portanto aquilo que era verdade deixou de ser verdade. Não é que era verdade e deixou de ser verdade. Como você está tratando de uma teoria em si mesmada, que não pretende, ela mesma, descrever o mundo natural, né? O conceito de verdade não vale aqui. Você pode falar do conceito de consistência, do conceito de coerência, de coesão, mas não de verdade, né? O que você tem em verdade é esse último ponto que ele acabou de falar. Ele acabou de falar. No mundo sensível normal, né? Você consegue usar principalmente a geometria euclidiana. Mas em escala cosmológica você usa outras geometrias, né? Então, ambas são verdade no sentido clássico. Em que ela se adequa a uma coisa específica que outra não se adequa. E por aí vai. Então, assim, vocês estão entendendo como existe tanta confusão aqui de termos que não estão esclarecidos, né? E é justamente por esse pensamento moderno e do vale tudo científico, né? Alguma coisa a acrescentar, Thiago? Eu queria acrescentar que me parece que ele está muito confuso referente ao que seja uma verdade, né? Então, a princípio, pelo que ele acaba de dizer, a verdade ela seria relativa dependendo do sistema que você está encaixado. Então, nesse sentido, o que seria verdade, por exemplo, no nosso universo, caso houvessem outros mundos, não seria verdade naquele outro, porque cada um vai ter a sua utilidade. Então, o que é verdade no sentido euclidiano não seria verdade em outro sistema. É uma confusão, não dá para entender o que é verdade partindo desse pressuposto. E qualquer debate, seja um debate de jogo de futebol, seja um debate de política, nós precisamos definir termos em comum entre ambos os participantes, né? Então, se eles querem definir um debate entre a prova, né,
Aqui, ó. Santo Tomás prova a existência de Deus? Esse é o tema do debate. Eu acho que a questão como a prova, o que é a prova, o que é a verdade, deveria estar definido desde antes para nós entendermos o que cada um tá falando. Senão a gente vai ficar nesse vai e vem sem sentido algum. Não, e é Eu o que tenho vai certeza. acontecer, é o que vai acontecer. Ah, é o que vai acontecer? Porque assim, se eu tô debatendo com, por exemplo, Santos é o melhor time, Santos que é o meu time é melhor do que, sei lá, o Corinthians. A gente precisa de pressupostos bem definidos. Tá, o que é um jogo de futebol? Cada um tem 11 jogadores. Se eu estou falando de um futebol de campo e outro futebol futsal, então a gente tá discutindo coisas diferentes, né? Então é isso que a gente tá debatendo? Quais são os... O que é a verdade? Então vamos ter que acompanhar pra Aliás, isso descobrir, me né? lembrou um negócio do pessoal cientificista. Acho que tu conhece aquele negócio do experimento da dupla fenda, sabe? Que a Sei. coisa é ao mesmo tempo partícula e onda. Partícula, Aham. isso. Aí tem um pessoal cientificista que fala que isso daí refuta o princípio da não contradição. Porque a partícula tá sendo ao mesmo tempo onda, sabe? Agora, olha só. Sim, seu idiota. Ela tá sendo onda e partícula ao mesmo tempo. Assim como você é burro e humano ao mesmo tempo, né? Então, veja só. Quando você fala que ela é onda e partícula ao mesmo tempo, ela não é uma série de outras coisas. Então, no momento que você afirma isso, que isso daí refuta o princípio da contradição, você tá dizendo que o princípio da não contradição não é verdade. Ou seja, você tá usando o princípio da não contradição aí. Então, se ela é onda e partícula, ela não é pudim, né? Então, assim, você tá entendendo? Tipo, caraca, as pessoas são muito burras. Mas vamos lá. Quando você altera um dos postulados, você muda as verdades que são válidas dentro daquele sistema. E você pode provar que dentro daquele sistema, por exemplo, o teorema de Pitágoras, ele é provado. Ele não é uma corroboração e ele não é uma sequência de proposições que seriam opiniões, né? Elas são perfeitamente conectadas umas com as outras. Você parte da, acho que é a 37ª proposição, acho que a 47ª ou 46ª proposição da geometria euclidiana é o teorema de Pitágoras. Você precisa daquelas 46 anteriores progressivamente demonstrar que todas elas são verdadeiras a partir dos 5 postulados fundamentais e todas elas se conectam de maneira absolutamente conclusiva e não tem nenhuma falha, nenhuma pendência, nenhuma desconexão entre aquela sequência de proposições. Se houvesse qualquer desconexão, qualquer fragilidade naquelas conexões, não haveria uma prova. Haveria uma tentativa de prova ou haveria uma sequência de proposições que podem ser robustas, inclusive. Só para o professor conseguir compreender o seu pensamento, para ter até algo mais preciso para responder. Você acredita para um que existem pouquinho. os axiomas dos quais parte Santo Tomás de Aquino? Manda. Eu não entendi muito o que ele disse, porque assim, então nós temos uma. Sim, mas é justamente o que Santo Tomás ele vai fazer, assim como Euclides, né? Vai ter um conjunto de proposições que, se uma falhar, todo o resto vai falhar junto, né? Eu não entendi muito bem o argumento, o lado que ele quer levar. Ainda, ele vai usar como argumento de que a física aristotélica caiu, portanto, o argumento de Santo Tomás não é mais válido, entendeu? Tá. Vamos esperar chegar aí, então. Das 5 vias eles não são verdadeiros? Se pudesse apontar quais você considera que não são verdadeiros, pra gente ter uma crítica mais precisa. O que ele tira da física aristotélica não é que. O verdadeiro não seria talvez o termo apropriado, porque verdadeiro você tem que ter um sistema axiomático e você pode provar que ele é verdade ou não dentro daquele sistema, mesmo que ele não seja representativo da realidade. O axioma, acho que o termo verdadeiro não se aplicaria a um axioma, né? O axioma ele pode ser representativo de um. Você pode ter inconsistência nos axiomas, ou você começa uma representatividade, mas nesse caso seria aplicável ao mundo senciente. Os axiomas, os postulados do São Tomás, que utilizam a lógica aristotélica, eles não são aceitos atualmente como representativos da realidade senciente. Eles foram aceitos na época do São Tomás. Inclusive, se São Tomás fosse vivo hoje, muito provavelmente, ele iria se basear na física vigente, e não na física daquela época. Naquela época, a física aristotélica foi utilizada pelo Verroa, pelo Maimônides e pelo São Tomás, cada um deles na sua perspectiva, para unificar a lógica aristotélica com a religião de cada um deles. Então, tanto o islamismo, quanto o judaísmo, quanto o cristianismo, o catolicismo em particular, eles aplicaram a lógica aristotélica, que foi muito importante. Inclusive, eu voltei a ser católico em grande parte. Eu já fui católico de nascença, depois eu cheguei a ser ateu durante um tempo, fui agnóstico, fui deísta e voltei a ser católico em grande parte pela filosofia escolástica, em grande parte pelo São Tomás e pelo Santo Agostinho, que são pessoas que investiram um esforço muito grande em conectar a religião com a lógica, a razão e a religião em harmonia, né? Se você observar outras religiões, isso não está presente de forma tão substancial quanto está no catolicismo. Então, eu vejo como religiões mais bem consolidadas. Ok, então, a princípio, agora ele já tá fugindo um pouco do escopo da questão, né? Mas o foco foi quando ele disse, tá, as provas, né? São Tomás, falando sobre a existência de Deus, se pauta na física aristotélica e ela está errada. Mas qual preposição que ela está errada? Qual definição? Em que ponto que ela está errada? Exato. Na verdade, esse é um ponto que você vai ver. Cara, é o principal problema. Até o final do debate, o Nogueira vai estar pedindo, tipo. Qual que é a proposição de São Tomás que, tipo, não é verdadeira? E ele não diz. São 2 pontos. O debate inteiro? São 2 pontos do debate. Isso, dele dizer que tem alguma proposição, algum pressuposto errôneo, e não ter linguagem formal, né? Com razão, né? A religião. E esse é um ponto importante. Eu me inclino muito mais a preferir a posição de Santo Agostinho em relação à maneira como ele encara, porque tanto São Tomás quanto Santo Agostinho, eu já vi uma declaração que não é correta, que eles falam que Santo Agostinho procurava adaptar
a fé à razão, enquanto São Tomás procurava adaptar a razão à fé. Eu acho que não é bem isso. Ambos procuravam adaptar a fé à razão, mas de maneiras diferentes. Santo Agostinho, ele Certo, mas priorizava... vamos, só pra gente não desviar muito, Tá. como seu tempo acabou, então agora o professor Nogueira responde ao que você Eu não trouxe. cheguei nem a expor, mas continua. É, não, mas acho que depois é uma... É o que eu ia falar, né? O cara já tava desviando o assunto aí. Não, isso aqui eu acho interessante comentar um pouco, porque assim, sei lá, porque eu acho que as pessoas podem achar que isso é uma ignoratio elenchi, né? Tipo, fugir do assunto, né? E eu não sei se é o caso, se é, eu acho que é intencional, sabe? Porque eu andei pensando um pouco sobre isso e, assim, se ele tem um QI tão alto mesmo, eu imagino que isso não vem de graça, né? Assim, não é comum isso, né? E talvez, sim, pode ser, digamos, uma consequência disso também, algo parecido, tipo, com TDAH, sabe? Tipo, pensamento arborizado, né, que o pessoal fala, de Entendi. pensar muita coisa ao mesmo tempo, então talvez ele tenha mesmo uma dificuldade de sintetizar a coisa. É preciso saber onde nós estamos pisando. Certo. Eu nunca falei de prova da existência de Deus, eu falei de demonstração. Perdão, desculpa. O que é diferente, né? A prova, mesmo quem conhece Santo Tomás, de verdade, sabe que ele usa distintamente prova e demonstração. São coisas distintas. A prova existe, por exemplo, a prova dialética, que é uma prova apenas provável. Ele faz ali demonstrações. Essa é a primeira distinção que é preciso estabelecer. Segundo, não tem nada que ver, mundo senciente, que melhor se diria sensível, aqui. Este é um mero ponto de partida, porque o ponto de chegada, como dizia o Cardeal Caetano, em metafísica, o ponto de partida é físico, é natural. O ponto de chegada não é natural, é acima do natural. Como diria Platão, é suprassensível. Bem, os 5 pontos de partida, nas 5 vias, são evidentes, absolutamente evidentes. Que tudo muda ou se movimenta é evidente. E que tudo quanto se muda ou se movimenta é mudado ou movido por outro é evidente. Negá-lo é mais ou menos negar que você existe. É mais ou menos a mesma coisa. Nenhum dos axiomas euclidianos é capaz de provar que você existe. No entanto, você existe. Tenho certeza, está aqui diante de mim. O segundo é que tudo que é causado eficientemente é causado por outro. O terceiro é que tudo quanto nós vemos ao nosso redor, um dia não foi e um dia deixará de ser. Quem nega isso? Você nega? Nega? Muito bem. A quarta é que há graus de beleza. Uma coisa simples. Pega um animalzinho, pato, marreco, ganso, cisne. Há graus de beleza. Entre os homens, há graus de beleza. Há graus de nobreza. É óbvio que ser um animalzinho é mais nobre que ser uma pedrinha. Que ser homem é mais nobre que ser coisa. E por fim, é evidente que as coisas irracionais se dirigem a certo fim. É evidente. Coisa que leva, já que você gosta tanto de ciência, Max Planck a provar a existência de Deus, né, a partir da finalidade das coisas naturais. Max Planck, que é o verdadeiro fundador da mecânica quântica. Aliás, vou falar bastante disso. Então, os 5 pontos de partida não são questionáveis, eles são evidentes. São pontos de partida da realidade sensível tão evidente quanto a existência sua, a minha, a deles. Isso é evidente, é inegável. Negar só se pode negar da boca para fora. Né? É como David Hume, que negava a causalidade da boca para fora. Ou como aquele que nega a existência da verdade. Porque quem nega a existência da verdade tem de dizer que é verdadeiro, que a verdade não existe, logo a verdade existe. Bem, a partir daí, ele vai rumar para algo que não tem nada de senciente e em que nada tem que fazer os axiomas de Euclides. Porque reduzir Deus a Euclides é demais. Né? Veja, você diz que é católico. Aliás, eu lembrei de um ponto agora, que eu esqueci de dizer. Claro. De fato, tem uma coisa que a gente tem que dar o braço a torcer pra lógica formal e pra simbólica formal, que é tratar as coisas de modo unívoco. De fato, é isso. Ela tem isso, esse mérito. Né? Agora, Thiago, me diz. Se você quer estudar um objeto análogo e você coloca ele em uma linguagem unívoca, isso é um abuso ou é um mérito? Você tá entendendo? Sim. Tipo, se os tomistas estão certos e Deus é um objeto análogo, você colocar ele numa linguagem unívoca, isso não é mérito nenhum. Você tá adequando Deus aos seus esqueminhas, entendeu? Então é outro problema. E aquele problema que recai Fala. naquela velha história de Santo Agostinho, né? Tentando encaixar Deus no seu copinho, na sua conchinha. E só um detalhe, não agrega nada no debate, mas só para mostrar que o professor, né, ele tem um pensamento tão coeso que chega a ser uma classe, existe uma elegância dele. Ele citou de novo todos os axiomas das 5 vias de uma forma perfeita em 2 minutos e com uma classe fenomenal. Ele tem uma coesão de pensamento. Depois ele perde a classe. Depois ele perde. Mas pelo menos, assim, nesses primeiros instantes, ele teve uma... Pô, muito bom. Muito bem.
Logo, crê em Deus. Por que crê em Deus? Perdão. No seu momento você vai dizer, por que crê em Deus? Há duas maneiras de crer em Deus. Uma, e elas não coexistem. Uma é segundo a razão natural. E já que você é católico, você deveria saber que o Concílio Vaticano I, dogmaticamente, pela assistência do Espírito Santo, diz que é possível alcançar a existência de Deus pelas só luzes da razão. Bom, então este é um meio de alcançar a existência de Deus. A existência, não a essência, porque a essência nós nunca alcançaremos nesta vida em via. Só em pátria, no céu, é que poderemos conhecer a essência de Deus, Deus por essência. Então, este caminho de conhecimento da existência de Deus, que não se dá por prova, mas por demonstrações quia, depois, aliás, você poderia, na sua fala, mostrar se realmente conhece essa distinção, porque a crítica supõe o conhecimento do criticado. A demonstração quia, que é o caso das 5 vias, e a demonstração propter qui, que é a demonstração mais propriamente científica. Veja que eu concedi a você, desde de bandeja, que a demonstração quia não é a demonstração mais propriamente científica. Você não aproveitou, mas Então, a primeira coisa é essa. Quem alcança, por suas próprias luzes, a existência de Deus, como disse São Paulo no Areópago, era o Deus oculto, lembram-se disso? Atos, o Deus oculto. Quem consegue alcançar, né, não por fé, mas por razão. E razão supõe demonstração. Ou em forma silogística, que é o caso das 5 vias, ou em forma não silogística, que é o caso de São Paulo. Né? A demonstração de São Paulo é exatamente as mesmas 5 vias de Santo Tomás. Razão por quê? Negar as 5 vias implica negar a demonstração, a argumentação de São Paulo. É preciso ter isso claramente em consciência. Mas, apesar de São Paulo dizer que são inexcusáveis, o termo é seu, inexcusáveis, aqueles que, podendo alcançar a existência de Deus por suas só luzes da razão, não alcançam, né? Eles o chamam ímpios. Né? Apesar disso, Deus, em seus desígnios de salvação dos eleitos, ele dá a quem não consegue alcançar por suas só luzes da razão a existência de Deus, a fé. Né? Creio em Deus. Pronto. Esse é um artigo de fé que quem não consegue alcançar pelas luzes da razão a existência, deve agarrar-se. Então, existem esses dois coisas. Terceiro ponto. As 5 vias não têm nada a ver com a física aristotélica. Absolutamente nada. Aliás, quando se fala em física aristotélica, é preciso distinguir. A física, ou ciência natural, é um todo universal de partes subjetivas. A física geral, né, é a ciência dos primeiros princípios da razão da ciência natural. É a que fornece os primeiros princípios. A noção de causalidade, a noção de ato e potência, de que você falou, e etc. Né? As outras ciências, que são as partes subjetivas desse conjunto, são, grosso modo, a química, a cosmologia, que hoje se chamaria física e astronomia, a química, a biologia e a psicologia. Algumas dessas partes aristotélicas caducaram completamente. Por exemplo, a cosmologia. Sua noção não dele. Isso daí era uma unanimidade entre os antigos. A Terra estaria imóvel no centro do universo, né? Rodeada por 50 círculos concêntricos, movidos por anjos, por substâncias separadas, por inteligências separadas. Né? E os astros, os corpos celestes, seriam incorruptíveis e não feitos da mesma matéria que os corpos do mundo sublunar, ou seja, aqui. Né? Essa é a doutrina de Aristóteles, que nem sequer Ptolomeu alterou quanto à sua essência, alterou quanto à órbita elíptica, etc. e tal, mas, essencialmente, a Terra continuava imóvel no centro do universo, cingida, cercada por círculos concêntricos, com corpos celestes incorruptíveis, constituídos de uma matéria distinta da matéria de que se constituiriam os corpos sublunares. Essa doutrina começa a caducar, não exatamente com Copérnico, mas começa a caducar com Galileu, com seu telescópio. Pela primeira vez houve um telescópio, né? Ele pôde ver as manchas lunares, eram corrupções da crosta lunar. Depois, Newton deu o grande passo, né, insuperável, o de que o universo inteiro é constituído dos mesmos elementos. Então, caducou completamente não só o aristotelismo, a cosmologia aristotélica, também a cosmologia ptolemaica e, para falar a verdade, a mesma cosmologia copernicana e de Galileu. Por quê? Porque eles punham o Sol no centro do universo. Né? Então, arguir Galileu e Copérnico contra Aristóteles é uma inanidade, porque eles estão errados quanto Aristóteles, ainda que de ângulo distinto. Bem, então caducou completamente, mas completamente. Outra coisa que caducou das partes subjetivas da física geral é a questão dos 4 elementos. Né? Para os antigos todos, começa com Empédocles, né, que falava das 4 raízes de tudo. E eram água, terra, fogo e ar. Aristóteles toma isso e universaliza isso, ou seja, até a descoberta da tabela periódica moderna, ninguém negou os 4 elementos como água, terra, fogo e ar. Certo, professor. Só pra gente não se desviar muito, ele conseguir ter uma quantidade limitada de pontos para fazer as suas objeções, então vai ficar muito amplo, ele não vai conseguir falar de tudo de uma vez. Pois é, mas é que é preciso, ele fala em Aristóteles. Eu preciso que ele conclua que eu possa... Tudo bem, é que assim, a gente vai tem poder concluir depois. Sim, a gente tem tempo limitado de debate. Também Quero que o mais eficiente possível. os 4 elementos e outras coisas caducaram, mas não caducou, absolutamente não caducou, a física geral aristotélica. E essa é a debilidade da ciência moderna, que descobre coisas e não consegue explicá-las. Essa é a debilidade. Einstein confessa-o em um livrozinho, que é de divulgação da teoria da relatividade, ele diz: não sei o que é o espaço e o tempo fantástico. Os dois princípios de que ele parte, ele não sabe definir. E esse é o problema já desde Newton. Descobrem-se coisas que não se explicam suficientemente. Bom, claro que as noções da física geral estão supostas nas 5 vias de Aristóteles, mas não são a trama da coisa. Absolutamente não são. A trama da coisa, como eu disse, não sei se você reparou no início, eu disse, na Suma contra os Gentios, ele é demasiado aristotélico ao falar da primeira via. Né? Depois, na Suma, ele enxuga isso. E ele se torna, grandemente, caudatário da analogia de Dionísio Areopagita. Porque se considera Deus, tá, como um jogador de sinuca, tá, ele empurra o taco empurra a bola, e assim vai, e por isso ele é a primeira causa. Ele é a causa... Bom,
não se entendeu, não se entende as 5 vias. Porque ao cabo das 5 vias, de cada uma delas, está imóvel, ingerado, não feito, absolutamente necessário, né? Dador de ser, né? Regedor do mundo. Isto leva a que Deus não esteja na série de causas como se fosse um jogador de sinuca, que empurra o taco, que bate na bola, que bate na outra bola. Não, não é isso. Ele está acima da série. Aquele perennialista chamado Wolfgang Schmidt diz, em seu livro Enigma Quântico, que Deus é tanto transcendente como imanente. Parece que está certo, parece a doutrina católica, mas não é. Porque é preciso dizer que ele é mais transcendente, muito mais transcendente que imanente. Ele é imanente porque ele está diante de tudo, por presença, por poder, por essência, mas ele é, antes de tudo, transcendente. Ele está acima da série. Daí que Dionísio Areopagita sempre fale de superente, superciência, superbondade, sendo super, não só uma gradação. Super é que está acima, está sobre. E é esta a conclusão das 5 vias que vai encaminhar-se na Suma Teológica para a distinção capital de Santo Tomás, que é a distinção entre ser e essência, que por sua vez redundará na cúpula do sistema tomista, que é a distinção entre ente por essência e ente por participação. Ser ente por essência e ser ente por participação não são coisas homogêneas. Isso era o que queria a universidade do ente, é o que queria Duns Scotus. Aqui não. Então, é preciso entender que não se trata, primeiro, de provas, sim de demonstração, o que é diferente. A demonstração ou argumentação, ela não necessariamente é silogística, ela pode não ser. São Paulo várias vezes argumenta demonstrativamente sem ser silogisticamente. O que Santo Tomás faz nas 5 vias é desdobrar em 5 silogismos a demonstração, a argumentação de São Paulo. Primeiro. Segundo, mais que aristotélica, as 5 vias são a de Dionísio Areopagita. Mais que de Aristóteles. Né? De Aristóteles, ele toma supostos, como a noção de causa, infelizmente abandonada pela ciência moderna. Né? A ciência moderna reduz as 4 causas aristotélicas, no máximo, a causa eficiente, porque julga que a realidade está escrita com caracteres matemáticos. Mas, então, tem por suposto a noção de ato, potência, sem dúvida alguma, causa, etc. Mas a estrutura não tem nada a ver com a física aristotélica. A estrutura das 5 vias é uma estrutura analógica com os diversos passos da analogia. Causalidade, remoção, eminência. Entendida eminência como sobre-eminência. Deus, aquilo que se alcança ao fim de cada uma das 5 vias, está acima da série. E isto não se pode absolutamente provar matematicamente, é óbvio. Querer provar algo cuja essência não podemos conhecer nesta vida, só podemos conhecer algo de sua quididade ou essência analogicamente, né? É um absurdo, porque a nossa inteligência ela é feita para conhecer as coisas compostas. E entendemos as coisas não compostas como Deus de maneira composta, é óbvio. Só deixaríamos de fazê-lo na outra vida. Então, argumentar com axiomas matemáticos, com a teoria da relatividade, tal quanto estas 5 demonstrações, não tem cabimento. Você haverá de demonstrar que, analogicamente, ele não consegue demonstrar a existência de Deus. E eu digo que sim, que claro. E demonstrar, aliás, eu não, a igreja, é quem o diz. Né? As 24 teses tomistas, aprovadas por Bento XV e encomendadas por São Pio X, elas supõem, as 5 vias supõem a existência de Deus. Bem, então, vou refazer todo o trajeto para que você possa acompanhar meu raciocínio e responder ponto a ponto. Primeiro, as 5 vias de São Tomás não são, senão, a argumentação dada por São Paulo em Romanos 1:20. Repito a argumentação. Pelas coisas visíveis, pela criação visível, as perfeições invisíveis de Deus se fazem manifestas. Resumo a argumentação de São Paulo. Exatamente, São Tomás, no artigo 2 desta questão, reivindica São Paulo. Exatamente, reivindica São Paulo e mostra que suas 5 vias não serão senão um desdobramento da argumentação de São Paulo, que, além de ser uma argumentação racional, é diferente. As duas coisas, porque se trata de escritura sagrada. Mas, depois, cada uma das vias parte de evidências absolutamente inegáveis. Inegáveis. Tão inegáveis quanto a existência de nós dois aqui ou de todos os outros que estão aqui. Inegável. Que, repito, todas as coisas que se movem ou que mudam são movidas ou mudadas por outro, é uma evidência. Que todas as coisas feitas aqui nesta terra são feitas por outro, é evidente. Que todas as coisas que vemos um dia deixarão de ser e um dia não foram, é evidente. Que a gradação de beleza, nobreza, ser, é evidente. Que coisas irracionais agem com respeito a afins, é evidente. Para que você negue a evidência disso, é preciso provar que ela não é evidente. Você argumentou com a probabilidade. É preciso ter um caso suficiente de coisa. Eu não cheguei a argumentar, na verdade. Bom, eu quero que você mostre que haja casos que escapem a esses 5 casos. Que, repito, entre as coisas que vemos, tudo quanto se move ou muda é movido ou mudado por outro. Primeiro. Segundo, que tudo quanto é feito por outro. Terceiro, que tudo quanto nós vemos, um dia deixará de ser e um dia não foi. Terceiro. Quarto, que há gradação de beleza, entidade, nobreza, bondade. Quinto, que mesmo as coisas irracionais se dirigem a certo fim. Por exemplo, os corpos celestes. Eles são perfeitamente irracionais e, no entanto, mantêm sua órbita e mantêm seu sistema. Bem, então você tem de encontrar exceções a esses 5 casos. Tá? Eu digo que não usar. Entre um terceiro. Claro, depois em sua ascensão analógica, vai Santo Tomás chegar, por exemplo, na terceira via, dizer que há coisas que sim, não são só possíveis, mas necessárias. Tá? Mas o ponto de partida, ele é inegável. Ele é evidente, não é aristotélico, é de senso comum. É de senso comum, absolutamente de senso comum. Tá? Segundo, você, para negar a demonstração, você tem de negar que o raciocínio implicado nas argumentações seja válido. Né? Então você tem de negar primeiro a evidência, do que eu digo evidente, e depois tem de negar, tem de mostrar o defeito de argumentação. Porque esta sua visão de que
dependendo, a argumentação para sua validade depende do sistema em que está, é puro relativismo. Né? Segundo essa sua visão, nós não temos nem certeza das certezas morais com que nos devemos reger, né? Porque depende do raciocínio. Se estamos no raciocínio de Marx, então nossas certezas morais serão diferentes. Se se trata dos axiomas de Herbert Marcuse, nossas certezas morais são diferentes. Pois bem, o que eu quero de você é que você demonstre que o raciocínio analógico de Santo Tomás ascendente é falho. Tá? Por quê? Professor, é lugar comum que, se parte de premissas evidentes, inegáveis, e se raciocina corretamente, Vitória é lógico, você chega a uma conclusão absolutamente verdadeira. Veja, não se trata de sistema, se trata de evidência. Se a premissa é evidente, e todo silogismo verdadeiramente científico tem duas premissas evidentes, então, se está corretamente argumentado, você chega a uma conclusão verdadeira. Tá? Bom, outra coisa, por fim. Professor, tudo bem, por fim então. Eu esgotei. Mas mesmo deixa eu vontade, eu gostaria também de ter liberdade para expor. Não, tá. Se você deixar à vontade, vai falar pra você por 1h30 a gente não vai ter. Vamos terminar. Certo. Porque eu vou precisar expor vários pontos aqui em seguida, tem muitos pontos aqui para comentar. Tá, Eu vou adicionar mas eu peço que você responda a isso eu vou dividir em duas partes. Tá. Validade e premissas. Eu vou concluir aquela primeira parte, eu não consegui concluir, não consegui Tá. de prova, mas Também há eu- diferença entre demonstração queer, demonstração propter quid, e o fato de que as 5 vias são argumentos de São Paulo. Tá? De modo que se você as nega São Paulo. E, finalmente, não se trata de prova. Se trata de demonstração. Prova, na linguagem tomista, pode ser a prova dialética, de modo que toda prova pode ser demonstrativa, mas nem toda demonstração é prova, já que a prova dialética somente provável, tá certo? Ó, só uma coisinha. Você quer ver esse senhorzinho falando de física? Compra esse livro aqui. Comentário de São Tomás à Física. Tem 100 páginas de introdução do professor Carlos Nogueira falando de física, até com cálculos. Calma, deixa eu achar aqui. Deixa eu achar. Aqui, ó, os cálculos aqui, ó. Mó da hora isso aqui, velho. Muito louco. Tem aí também, Thiago? Tem aqui. Bonito. E se você quer ver ele falando de química, tem esse livro aqui, Comentário de São Tomás, da Geração e da Corrupção. Na verdade, esse livro aqui tem 3 apêndices. O primeiro é o do professor Bruno Remédio, ele é químico, né? Depois, o texto do professor Nogueira, Os Elementos e a Matéria-Prima na Mudança, em que ele vai tratar do conceito de matéria para São Tomás. E por fim, tem um texto meu que chama A Forma na Composição. Esse texto, ele tem principalmente a função de refutar Wolfgang Smith, né, o perennialista do Enigma Quântico. E teses de astrologia. Então talvez você se interesse. Então, tá aí. São esses os pontos que alguém que negue as 5 vias de São Tomás tem que responder. Porque senão não responde. É preciso atacar o miolo da coisa para passar efetivamente seu pensamento com relação às 5 vias, demonstrando que elas não demonstram. É isso que você tem que fazer. Tá? Se eu fizer, eu confesso que dou o braço a torcer. Então, vou. Certo, só apontando rapidamente antes do livro começar. Primeiro o professor ele perguntou assim, ainda faltava tempo, só pra deixar claro, não tem tempo agora de fala. Então os senhores vão falar e quando concluírem, ou quando o outro vão combinar o seguinte, quando você levantar a mão, ou o professor levantar a mão, você que tá falando, você tem a opção de dar o direito de falar ou não. Mas eu vou Certo? interromper. Certo. E, então não tem tempo, aqui a gente decidiu não colocar tempo justamente, considerando o bom senso das duas partes e permitir ambos falarem, certo? Certo. Então, Hindenburg. Bom, eu vou dividir em duas partes, né? Primeiro eu vou expor. Antes eu vou três partes. Uma parte eu gostaria de fazer uma pergunta, mas possa sim ou não só, perdão. Na sua opinião, São Tomás provou a existência de Deus ou demonstrou exclusivamente demonstrou e provou? Não, isso não existe para mim. Eu já lhe disse que a prova pode ser demonstrativa ou não. Então trata-se O título precisamente... aqui, qual o título? Não, O que está em debate? Qual o tópico do debate? Só para entender o que está sendo Não, debatido. olha só. Tá. Demonstração é a prova científica. Demonstração. Falar de prova em geral não é demonstrativo. Há a prova não científica. Há a prova dialética. Acho que a gente tem uma confusão de linguagem, Tá, concepções diferentes de... Pois é, a demonstração. Pronto. São Tomás Eu vou demonstrou a existência de Deus. Demonstrou por demonstração quia. Você pode falar da distinção entre demonstração quia e própria quia, por favor. Pois não, posso responder agora então. Tá, então eu vou começar, vou fazer essa parte que foi respondida. Então, o título da prova aparentemente não reflete exatamente o que o senhor acabou de dizer. Deveria colocar demonstração no título. Em lugar de A prova pode ser demonstração, mas nem toda demonstração. A demonstração pode ser prova, mas nem toda prova é demonstração. Eu tô falando de demonstrar. Esquece o título. É uma prova demonstrativa. Qual o tópico que está sendo debatido? O que eu tenho que provar aqui no fim das contas? Eu tenho que provar que foi, que não foi uma... Porque a matemática, prova e demonstração Tá são bom, prova demonstrativa. Ele Tá bom, tem prova demonstrativa. Isso é redundante, na verdade. Papel. Pra você. Não, Não, eu quero que você Tem me distinção fale. lógica, tem distinção entre prova e demonstração lógica? Ele tá se valendo da concepção de São Tomás de Aquino, Porque que tá- ele tá utilizando Então, pois é. Sim, mas Mas a traduzência lógica, mas mas eu tratando São Tomás. mas nós estamos falando de um ambiente muito específico, nós estamos falando de uma linguagem específica. Muito Por favor. The Office. Eu falei, fale, eu sou muito respeitoso com o senhor. Olha só, fale o seguinte, esqueça a demonstração. Fale de prova. Diga-me a diferença entre prova, quid, e prova, própria quid. Vou falar isso também. Uma dos efeitos para as causas, outras causas dos efeitos, mas também é relevante para o caso. O importante é, primeiro, vou deixar a segunda parte, vou colocar o que é exatamente uma prova ou uma demonstração na perspectiva da matemática e da lógica, que não são necessariamente iguais a da ponto de vista tomista. Do ponto de vista tomista é um caso muito particular, né, que usa também lógica e matemática, mas com algumas palavras que não são usuais na lógica e na matemática. Então eu vou tratar isso, vou deixar para o final. No começo, como teve vários comentários, vou pedir permissão para desviar um pouco do assunto, porque o professor desviou para vários outros tópicos, eu peço permissão para revisar muitos desses tópicos, porque foram apresentadas várias informações incorretas, umas dezenas, eu não vou conseguir revisar todas elas, mas vou revisar algumas. Por exemplo, você comentou que, Para um naquele pouquinho em aí. particular, Aristóteles ele tinha um modelo com 50 Cara, esferas. essa parte Na verdade, é o Teodóxio propôs um modelo com 40. Fala. Não, eu não entendi. Por exemplo, ele falou, o professor ele falou de outros assuntos que não tinham muito a ver.
Eu não consegui observar isso, porque, de novo, ele fala sobre as 5 vias e ele só pergunta pra ele, tá, como é que você vai provar que em algum desses pontos, em algum desses axiomas, o Santo Tomás tá errado? Eu não vejo que ele tenha desviado muito. É porque ele falou de física antiga e tal, e agora ele vai dar umas correçõezinhas de, do que a física antiga acreditava, não sei o quê. E outro detalhe também é que ele fala, não, porque a causa, o efeito. Aí ele fala o seguinte. Mas voltando um pouco para a matemática, veja, se nós temos que dividir os tópicos da realidade entre matemática, entre física, entre Santo Tomás, então a gente não está falando de verdade. Então ele quebra o próprio argumento dele, ao meu ver, porque então, se ele vai mostrar matematicamente que Santo Tomás está errado, como é que a matemática pode ir na linguagem de Santo Tomás, sendo que cada uma vai te dar o seu conceito de realidade? Então Exato, não existe uma exato. verdade? Aham. É um negócio muito esquisitinho, né? De tentar, tipo, trazer tudo pro campo da matemática. Então, assim, por mais que talvez ele não creia de fato que tudo pode ser redutível à matemática, a argumentação dele traz esse vício, entendeu? De querer reduzir tudo. esferas. E o Aristóteles propôs um modelo inicialmente que era baseado no Eudoxo, e Ptolomeu propôs um modelo com 54 esferas. Ptolomeu não herdou o modelo de Aristóteles. O modelo de Aristóteles era um modelo com esferas homocêntricas. O modelo de Ptolomeu não era com esferas homocêntricas. Ele tinha epiciclos, gradientes, equantes. Não, eu guardei. Se ele permite, só, por gentileza. Se você permite, Todos eles tinham a Terra no centro. professor sócio Nimble Não, permitir. o modelo de Aristóteles tinha a Terra no centro, o modelo de Ptolomeu tinha um equante, a Terra ficava no ponto oposto ao equante. Tinha o centro, o equante e a Terra no lado Estava oposto. imóvel. Eles interpretavam como imóvel, ou se houvesse alguma mobilidade, seria mínima e imperceptível. Né? Não havia uma mobilidade substancial. Não havia evidência empírica de mobilidade. Enfim, o modelo de Aristóteles, todas as esferas ficavam conectadas umas nas outras. No modelo de Ptolomeu, tinha esferas que eram os. Tinha primeiros deferentes, que eram as primeiras esferas de primeiro nível, depois tinha os epiciclos, que eram as esferas de segundo nível, tinha o equante, que era um ponto oposto à posição da Terra. Né? Esse foi o modelo de Ptolomeu, que era vigente na época de São Tomás. Não houve mudança no modelo, embora houvesse. O modelo de Al-Shatir, que era muito parecido com o de Ptolomeu, na verdade ele era parecido em alguns aspectos com o de Copérnico, embora ele fosse também geocêntrico, ou pelo menos geostático. Ele não era geocêntrico porque a Terra não ficava exatamente no centro. E com relação, só disse que esses modelos, que antigamente praticamente todos concordavam com o geocentrismo, ou modelos geostáticos, pelo menos. Na verdade, teve o modelo de Filolau, que era um modelo pitagórico, que tinha um fogo central, em torno do fogo central tinha o modelo do Aristarco, que tinha o Sol no centro, o primeiro modelo heliocêntrico foi do Aristarco, teve o modelo de Icetas, teve o modelo de Seleuco, teve outros modelos heliocêntricos. Mas onde que isso refuta, professor? Se você considera isso relevante para sua Porque ele tese. expôs várias informações que não são corretas. Mas é que se ele toca num ponto que você precisa demorar 15 minutos para responder, a gente vai fugir muito da porque eu não acho discussão, correto entende? disseminar várias informações que são incorretas e deixar passar batido como se estivesse tudo bem. Então eu gostaria de revisar todos esses. Alguns pontos não são importantes, eu acho, para a tese, mas já que ele expôs a informação incorreta e não Mas a gente se posicionado. prolongaria bastante nessas correções. A Pois gente é, mas acabaria ele não ficou concluindo o falando debate. e eu não consegui expor a minha parte. Então, Essa cara do eu acho que professor, você Se você focar nos erros que você considera que ele errou, que tem pertinência com o tema, acho que seria mais produtivo. é que tem alguns que são de maneiras diferentes, alguns em níveis diferentes de profundidade e complexidade. Alguns se conectam de diferentes maneiras. Por exemplo, a parte que ele fala que o modelo de Aristóteles continua vigente, mesmo com as revisões de Newton, de Einstein. Ele coloca que Einstein disse que não sabia o que era o tempo e o espaço, só que o nível de compreensão que o Einstein tinha de tempo e espaço é muito mais profundo, mais completo e mais representativo da realidade do que era do Newton e do que era do Aristóteles. Talvez Aristóteles fosse até mais inteligente do que Einstein. Só que os recursos tecnológicos, as informações que ele tinha acesso na época eram muito mais limitadas. Os instrumentos eram muito mais limitados. Tanto é que Aristóteles chegou a um modelo cosmológico que posteriormente foi substituído, porque era inconsistente com observação. Né? Até o de Ptolomeu, que era bem superior ao de Aristóteles, também era inconsistente com observação. Então, enfim, tem muitos pontos, alguns pontos principais. Vamos pegar os pontos, porque eu gostaria de citar pelo menos alguns dos pontos. Esses pontos que tem vários pontos que eu gostaria de revisar. Vou focar nos. Vocês vai É, pra gente focar no tema. Tá, vamos focar nas partes principais. Com relação que a lógica aristotélica, a física, a ciência aristotélica, de modo geral, não tem relação com as 5 vias. Na verdade, a primeira via fala de um motor imóvel como se houvesse necessidade de um motor para iniciar uma sequência de movimentos. Eu entendo que o senhor falou que movimento é mais no sentido que atualmente nós entendemos como transiência. Não é um movimento que implica uma mobilidade necessariamente. Poderia mudar de cor, esse copo seria uma forma de transiência, né? Que eles usam o termo como se fosse movimento, seria uma transiência. Ele poderia mudar de cor, ele poderia mudar de intensidade luminosa ou de outras características. Também seria, na acepção aristotélica seria movimento. Atualmente o termo que se utiliza seria transiência. Eu entendo que quando se fala de imóvel, é no sentido de não haver. Pode haver até uma transiência, no sentido. Não se pode dizer que Deus não tem mobilidade, ele pode ser onipotente, então ele pode tudo. Mas um primeiro motor que impulsionou os outros. O ponto central um dos pontos, né? A primeira via parte do princípio de que havia necessidade de um primeiro motor para causar um movimento inicial, e a partir desse movimento inicial houve os outros. Hindenburg, você não precisa. Não precisa. Tá. Diga, se quiser continuar, pode continuar. Tá, porque a primeira via, bom, se o meu entendimento estiver errado, depois eu peço que eu faça, de revisar. Né? No meu entendimento, a primeira via parte do princípio de que é necessário que haja um motor inicial que inicie os movimentos. Porque, Mano, como é que isso daí tava muito mais legal. a tese baseada em que tudo está se ao movendo. vivo, porque Portanto, ele é necessário um começa a deixar motor a câmera só na está cara dizendo do que há Hindenburg, necessidade de um logo motor na cara inicial do que Nogueira. inicie os O movimentos Nogueira subsequentes. tava assim. Eu acho que isso. Não é isso. Mas Pois é, havendo essa Eu sequência não de consigo movimentos ver a partir do movimento sua inicial, câmera, isso mas deve faz estar parte da física engraçado. aristotélica, que era vigente na época. Pois é, e São Tomás, na época, se baseou na física aristotélica. Não é isso. Professor, por gentileza. Não, continue. Sim, pois Depois é. da sua resposta, o senhor responde tudo. Pois não, tá. Bom, uma das partes é essa. A física aristotélica está presente principalmente na primeira via, embora de outras formas também ela pode estar presente, não exatamente a física aristotélica, mas partes relevantes da filosofia aristotélica que tratam de questões, no caso, gradações de beleza, gradações de moralidade, de nobreza, etc. Vou pegar outro ponto. Vou pegar o ponto central. Né? O ponto central da tese de São Tomás, o problema central da tese de São Tomás, é que ele estabelece uma sequência de proposições que não estão solidamente conectadas de maneira conclusiva para conduzir à inferência de que Deus existe. Eu acredito que Deus existe, eu defendo que Deus existe, mas não com base. Eu tenho uma própria prova que eu desenvolvi uma prova em 2000. Ele Mas independente dessa desenvolveu uma prova, prova de eu Deus. acredito também na questão de fé. Mesmo que não houvesse uma prova. E ele vai falar qual que tendo é uma essa prova, prova. Não, ele eu não me sinto mais falou, ele confortável não para fazer uma falou prova. qual que é a prova. A prova de Guido, por exemplo, eu acho mais robusta do que a de. Ela é de fato mais robusta que a de São Anselmo, e a de São Anselmo, embora seja muito mais simples que a de São Tomás, e a objeção de São Tomás. Beleza, prova de Gödel. Vamos procurar aqui agora, prova de Gödel.
Não, a gente poderia procurar dele também, né? Pra ver. Prova da existência de Deus, Gödel. Acho que é um argumento ontológico. Demonstração ontológica de Gödel. Então, beleza. Você tem tudo aqui, né? Aí você tem axiomas e tudo. E se você for no livro, cada uma desses terminhos aqui, você tem isso aqui explicado do quê? Em linguagem natural. Entendeu? É foda. O argumento ontológico de Anselmo, que ele diz que não é evidente, eu concordo, realmente não é evidente, mas o ponto central é que o Santo Anselmo, pelo menos, ele parte de uma divindade cujos atributos estão presentes no argumento em si. A divindade de Santo Anselmo, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é uma entidade, ele pode ser a maior coisa que pode existir, mais ou menos nesse sentido que Santo Anselmo estabelece. Se a tese dele fosse correta, que se você pode pensar que existe esse ser, o fato dele não existir seria menor do que ele existindo, consequentemente ele precisa existir para que seja de fato maior, então a tese dele seria correta. São Tomás refuta, dizendo que não é evidente que uma pessoa pode pensar numa entidade perfeita. E eu concordo. Gödel, inclusive, quando Gödel retoma o argumento de Santo Anselmo, ele dá uma aprimorada nesse argumento, ele também dá um formalismo, né? Ele usa uma imagem simbólica para representar o argumento de Santo Anselmo com alguns aprimoramentos. No caso de Santo Tomás, além de aceitar a prova do motor imóvel, teria que conectar todas as... Eu vou para a parte da prova. O que é uma prova? Como é que nós provamos o teorema de Pitágoras? Vou pegar um exemplo mais simples. Nós temos um quadrado ideal, um quadrado com 4 lados aqui, nós fazemos fazer diferente. Temos a prova do que o Sócrates fez. Temos um quadrado aqui e unimos os meios de cada lado, formando um quadrado interno. Se nós dividirmos esse quadrado interno novamente no meio, isso tem que ficar a imagem meio complicado, mas se dividirmos novamente, nós conseguimos provar que a área desse quadrado interno é metade da área do quadrado externo. Isso é possível provar conclusivamente, não tem margem nenhuma para dúvida em relação a isso, porque são fatos óbvios, né? Você sabe que aqui é metade, 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 sabe que são ângulos retos, sabe que a superfície é plana, etc. Fica provado que a área daquele quadrado desenhado no meio, desde que tudo seja idealizado, exatamente idealizado, linhas retas, perfeitamente retas, etc. A área daquele quadrado interno é exatamente metade do quadrado externo. Isso é uma prova, né? E aí tem aquela questão. Você comentou que demonstração e prova não são a mesma coisa, mas eu concedo na matemática e na lógica, a demonstração tem o mesmo significado. Então, talvez pro tomismo haja essa diferença, podemos conversar a respeito disso, não faz diferença essa parte. Tá. Pois é, uma prova, ela é quando você tem uma sequência de declarações, você parte de premissas que são declarações ou auto-evidentes ou imposições que sejam aceitas como válidas. Então você coloca, por exemplo, o princípio fundamental da contagem. Você coloca 1, 2, 3, 4, etc. E você coloca 1 mais 2 é igual a 3. Seguindo o princípio fundamental da contagem, você consegue provar que 1 mais 2 é igual a 3. É um fato inquestionável, não tem margem nenhuma para dúvida. Né? É um fato que está demonstrado. E onde está o erro de São O caso do Tomás? quadrado é a mesma coisa. O caso do teorema de Pitágoras ele é mais complexo, mas também tem uma prova. Tem várias provas, tem várias tentativas de prova. Tem mais de 300 Tem um, na provas do verdade, teorema de Pitágoras que são erro que, na corretas. verdade, E tem não é outras erro, centenas que não são chega corretas. São lá. tentativas de demonstrar o teorema de Pitágoras, mas que não provam de fato. São argumentos muitas vezes estrategicamente interessantes, são inteligentes, mas que apresentam alguma falha e aquela falha invalida a demonstração. Isso não quer dizer que o teorema não seja verdadeiro, o teorema é verdadeiro, ele independe da prova, só que ele não foi provado por algumas pessoas que tentaram provar o teorema de Pitágoras. Um desses exemplos é que tem umas caixas. Mas ele ordenar a acepção que Isso você é tem importante, O isso é importante. sistema é O teorema de Pitágoras, verdadeiro você tem, independente da prova. Tipo, ele tá dizendo que o sistema é empiricamente verdadeiro. Então ele tá falando agora de verdade no sentido de verdade. Então a prova serve pra quê? Tipo, você tá entendendo? Eu acho que ele não tem um pensamento fixo. Uhum. Eu ainda não tô tem entendendo também onde ele quer tem chegar. Um triângulo retângulo, um isso quadrado que eu- construído nos eu lados, não- outro quadrado do outro lado, outro quadrado do outro lado. E dentro desses quadrados tem um líquido. É um quadrado, mas ele tem um paralelepiptoide. Ele tem uma profundidade e tem água dentro. Todos eles têm a mesma espessura. Eles giram esse triângulo retângulo e mostram que a quantidade de água que tem no quadrado maior é igual à quantidade de água da soma dos outros dois quadrados. Isso não é uma prova, isso é uma falsa prova do teorema de Pitágoras. Por quê? Porque ele mostra exclusivamente um triângulo retângulo específico. E a prova do teorema de Pitágoras tem que ser válida para todos os triângulos retângulos possíveis. Então, uma análise superficial vai aparecer em alguns canais do YouTube mostra como se fosse uma prova, quando na verdade não é. E não é justamente porque tem Meu Deus. essa falha que não conecta de forma conclusiva e rigorosa a tese, todas as etapas das proposições, desde a axiomatização até a conclusão final. Mas na acepção de Santo Tomás de Aquino de demonstração, você considera que É é uma exatamente. demonstração de Deus ou não? Então, aí eu vou. Duas perspectivas. Mas posso perguntar uma coisa? Por favor. Lembre-se que eu lhe pedi que você refutasse, se for o caso, Sim. que as premissas, nas 5 vias, as primeiras premissas, são auto-evidentes, absolutamente auto-evidentes. É porque não dá pra refutar com relação a ser evidente, porque as escolhas das premissas são. Você não tem como refutar uma escolha de uma premissa. Isso é uma coisa que você escolhe, uma coisa Não, subjetiva. não, Tá, e não, qual não, premissa, a escolha então? das premissas. Eu não quero que você refuta a escolha das premissas, eu quero refutar as premissas, as proposições. Exato. O valor verdade qual- delas. Entendeu? Então, assim, toda coisa que se move é movida por outra ou não é? Entendeu? Inclusive, depois desse debate, eu entrei no carro com o Victor Victorelli, e vocês sabem, né, que o Victor Victorelli fez uma crítica a 5 vias, né? Ele fez um vídeo criticando. E eu e o Thiago, eu tô te convidando aqui agora. Nós vamos fazer também um vídeo react com permissão do próprio Victorelli, conversei com ele, até falei com ele as críticas que eu tenho, do próprio vídeo que ele fez criticando Santo Tomás. Então é isso, agora, se tem a trupe lá do, como é que é, Morte aos Tomistas, como é que é? Eu esqueci os caras, a Guerra ao Tomismo, né? A gente vai ter agora a contra-guerra, né? Contra-revolução. Contra a revolução. Perfeito, eu aceito essa empreitada aí, eu quero. Você nega ou aceita que todas as coisas que se movem são movidas por outras, que todas as coisas que se fazem são feitas por outras, que todas as coisas que conhecemos aqui É, um nega. dia deixaram de ser e um dia não Vou foram. comentar em seguida. Tá? Se você nega essas 5 premissas, Não, uma de cada vez. Essa parte das mudanças. Vamos primeiro concluir agora, porque eu acho que é suficiente para falar o que é prova. Prova, no caso, seria mais ou menos nesse sentido. Uma prova é uma
análise de uma série de proposições iniciais que são os axiomas, e a partir desses axiomas tem uma conexão Chega a dar uma com o angústia, pecado, né? uma Tipo, eu conexão não sei pra totalmente onde tá rigorosa, indo. que parte desses axiomas e vai conectando cada etapa com a seguinte até chegar a uma conclusão final, e aquela conclusão final é Isso verdadeira mexe com a desde que minha ansiedade, velho. os axiomas sejam representações do sistema que se deseja analisar, e desde que as proposições sigam Então, isso que você já viu, eu não vi critérios ainda. Eu não sei o que ele vai falar. com relação a São Tomás. Duas perspectivas, a lógica e a epistemológica. Com relação à lógica, o simples fato de não utilizar uma linguagem formal já não classifica como uma demonstração na perspectiva mais rigorosa. Porque as palavras não têm um significado bem definido. O que, por exemplo, aqui nós já deparamos com uma evidência disso. O significado de demonstração na sua acepção já não é a mesma na vai minha ter um acepção. momento provas, muito legal nas de dar um demonstrações. spoiler Então, o simples já. fato de adotar a palavra. Tipo assim, ele vai continuar repetindo isso, aí o Nogueira fala, então me fala um termo que não tá bem definido. Ele fala, movimento. Aí, o movimento é o ato do ente que está em potência enquanto está em potência. Aí eu... Ops. Se não tem um significado unívoco para todos os agentes que estão analisando o caso, já traz uma dificuldade que implica uma ausência de demonstração aceita univocamente por todos, coletivamente, por todos os elementos, por todos os indivíduos que estão analisando o caso. Se você tem, no caso, as 5 vias, todas elas são baseadas numa linguagem formal, então já tem aí uma fragilidade que não pode ser interpretada como uma prova formal. Linguagem informal, é o que você diz? Uma linguagem natural. Natural. Uma linguagem natural. A lógica é uma linguagem, a matemática, a lógica são linguagens formais. O significado das palavras, das lógicas, elas são muito mais limitadas em quantidade de palavras. O vocabulário é muito menor. O vocabulário da matemática, o vocabulário da lógica são menores, da lógica formal é menor, muito menor do que da linguagem natural. Temos, sei lá, 500 mil palavras em português e na lógica deve ter, não sei, 50 símbolos, menos de 50 símbolos na lógica formal. Mas o número de significado é o mesmo. Então, assim, não importa se o número de signos é menor, se, por exemplo, um P da lógica é qualquer predicado possível. Então, na verdade, é até maior que o número de significado da linguagem natural. Tá entendendo? Então, assim, por exemplo, tem aqueles casos de palavras que são, na prática, sinônimas, mas mudam em perspectiva, né? Sei lá, gelado, gélido, frio, coisas assim, sabe? Eles parecem sinônimos, mas não são. Né? Na lógica, é ainda maior. Tipo, o P significa todos os predicados possíveis. Né? E um detalhe aqui, em outro aspecto, é porque ele tá toda hora falando, pela argumentação que ele tá utilizando agora, existem axiomas de Santo Tomás que estão equivocados. Ele não diz qual axioma, porque, por exemplo, na Suma contra os gentios, Aliás, São tem uma Tomás, coisinha, antes de só uma falar- coisinha. É errado chamar aquelas os pressupostos, as premissas de São Tomás de Demonstrações. axiomas. Porque Isso, não são axiomas. demonstrações. Axiomas é coisa que você dá por suposto. São Tomás não dá aquilo por suposto. Né? É evidente no sentido empírico da coisa, mas é possível você fazer a redução da refutação daquilo ao absurdo. Né? E, aliás, na Suma contra os gentios, São Tomás faz isso. Na Suma teológica, São Tomás não faz isso. Quer falar? Isso, o que eu ia falar é que, basicamente, existem 12 demonstrações antes dele falar propriamente sobre a existência de Deus, sobre as provas, sobre as 5 vias, né? Então existem algumas demonstrações antes. Então ele poderia demonstrar que alguma delas está errada. Na Suma contra os gentios. Na Suma teológica existe uma outra forma de chegar até lá, que é diferente também do compêndio de teologia. Eu não sei qual que ele está debatendo, não sei. Esses 50 símbolos, eles são Tô muito bem confuso. definidos. O significado, se tivesse, sei lá, 10 lógicos, 10 matemáticos conversando, o que ele diria, por exemplo, uma certa palavra, todos entenderiam exatamente da mesma maneira que aquela palavra. Você poderia dizer qual é o termo em Santo Tomás que não é definido? Só se você quiser, ainda. Se São quiser. vários, são vários. Por né? exemplo, Quando eu falo definido, aí que tá. Quando eu falo que não é definido, teria que considerar a perspectiva do axioma da escolha. Eu teria que considerar os axiomas do piano. O piano, o que significa definição? Definição é uma coisa muito. Porque o que significa a palavra ou? Nenhum de nós aqui discordar do significado da palavra ou. Todos vamos concordar que ou tem um significado muito claro. Agora, se falar, por exemplo, beleza. O Santo Tomás fala em graus de beleza. O significado de beleza para cada um de nós não é bem definido para nenhum de nós. É muito em Santo difícil. Tomás, eu quero que, se você puder, em que Santo Tomás, qual ele não usa formalmente? Que conceito ele não usa formalmente? Porque não se trata de beleza, eu considero a mulher loura mais bela que a morena, não é isso? O conceito de beleza dele é claríssimo. Então, com nível de rigor lógico, lógica não tem rigor, a palavra beleza. Acabei de explicar. O que significa, por exemplo, Euclides, mas eu citei o exemplo de Euclides porque é muito claro. O que significa um ponto? Um ponto é muito claro que é um ponto. Né? O que é uma linha? Ele parte do ponto, ele explicaria a partir da união de 2 pontos. Depois ele vai para um polígono. Depois ele fala de um ângulo. Então ele... Você há de conceder que a existência, o universo não se reduz à matemática. Exatamente por isso é que há uma complexidade muito maior. A demonstração da existência de Deus exige uma demonstração no nível de complexidade que os humanos nem conseguem chegar perto de fazer uma demonstração Agora adequada. sou eu que o Um Nogueira dos tava problemas- começando a perder a Não é que São paciência. Paulo estaria errado. São Tá Paulo perdendo a consegue não fazer uma prova. sanidade. O erro, na verdade, é usar a palavra prova ou demonstração. Numa perspectiva matemática, ele apresentou uma argumentação, mas não é sempre. Por exemplo, tem vários argumentos que não são corretos. O Sim, argumento, por mas o exemplo, dele é correto? se ele apresentou aquele argumento acreditando que com aquele ele estava provando a existência de Deus, ele não estava provando a existência de Deus com aquilo. Eu acho que aqui a gente já concordou que a recepção de prova das duas partes são diferentes. Então o Hindenburg considera que ele não provou matematicamente. E o Ele não provou Nogueira logicamente, né? concordou com isso. Ele não provou matematicamente, logicamente e epistemologicamente. Certo. Ontologicamente. O que é uma prova também, epistemológica? Porque ontologicamente ele vai depender. Qual a diferença entre uma É porque é prova complicado. lógica Então, ou um para provou discordar de São Paulo, formalmente. eu não quero discordar nem. Tanto São Tomás quanto São Paulo são pessoas extremamente importantes para a história da região. Não, mas eu só estou perguntando se Só que discorda. eles não são infalíveis, nenhum deles é infalível. não é. Mas eles não são infalíveis. São Paulo não. Mas São Paulo é infalível? É inerrante. Eu acho que Deus é infalível. Não, o escritor sagrado é inerrante. Isso. Pois é. É a fé. Pois é, mas aí que tá. Aqui o senhor tem uma posição de o católico tem que ser dócil e aceitar, mesmo quando não é uma prova conclusiva. E eu sou a favor da sua posição mais semelhante de Santo Agostinho. Santo Agostinho tinha um posicionamento mais crítico, mais analítico. Sim, Santo Agostinho tinha um posicionamento mais analítico, mas Negativo. Santo Tomás, ele tinha também um posicionamento A crítico. fé
se diz com respeito, ela trata, ela versa sobre coisas que nos são desconhecidas, são misteriosas. Mas eu não tenho rejeição nenhuma a isso. Eu aceito muito bem Cara, isso. de verdade, eu É da fé, aprecio é demais da o fé. Victor Do Espírito Marcelo Sagrado, na verdade, é instrumento do Espírito Santo. É porque agora eu tô no meu tempo, não tenho nenhuma disposição. Eu juro que eu tô E morrendo Se fosse de rápido, se fosse vontade. rápido, mas é porque tá Mas só por isso que eu perguntei se o que você disse de São Paulo. Eu tenho fé, independentemente da fé, essa é uma questão racional. Inclusive, São Tomás foi um dos primeiros, foi praticamente quem inaugurou o escolástico, embora Santo Agostinho já tratasse disso antes, mas São Tomás foi que inaugurou um período de 400 anos de desenvolvimento escolástico, justamente de trazer razão para a religião, de não se preocupar em fazer apenas. Porque qual a distinção entre o paganismo, entre Júpiter, sei lá, os deuses egípcios, mesopotâmios, assírios, pagãos, de modo geral, e o Deus católico? O Deus católico, ele é o que está mais bem fundamentado, de uma maneira, toda a doutrina católica está mais bem fundamentada na lógica do que, não sei se qualquer outra, mas entre as que eu conheço, pelo menos. Exatamente, por Santo Tomás. Então, pois é, aí que tá o ponto. Eu concordo mais com Santo Agostinho do que com São Tomás, embora eu concorde com São Tomás em muitos pontos. Toda a parte que trata de moral, eu acho que São Tomás Não, mas eu é digo, bem não, fundamental. Você não tem obrigação de responder, Pois é. tem opção do professor Carlos Nogueira, certo? Certo. Só responda se quiser. Então, se quiser retomar o ponto da demonstração, fica à vontade. Tá, então, porque voltando então pra parte da Só uma pergunta, Paulo. Demonstração, matemática das e... 5 vias. Vai chegar algum ponto que ele vai terminar o argumento dele, ou ele vai continuar o argumento Eu e de confesso vez em que quando não. quer Tem um interromper? momento só que ele traz um ponto relevante, que, assim, mais pra frente, mas no geral é bem isso. Meu Deus. Ah, tá complicado. Você estava falando da conexão das premissas também, né? Você disse que, Mas você na falou verdade- que os termos em São Tomás são naturais e não formais. É, que na lógica formal, quando você tem, porque o que significa a prova na perspectiva da lógica, Cara, da matemática você percebe e até como da é, tipo, epistemologia, vai e e da volta o ontologia, tempo todo, se se né? apoiarem Nossa, rigorosamente na lógica. Porque a lógica, nós temos Tá, uma mano, não tinha lógica formal, a lógica tradicional, a lógica... A lógica aristotélica não era formal, ela era... Mais uma vez, Chega são em duas algum opções lugar, diferentes, né? formal. assim, ele tinha um certo grau de formal também, que era simbólica, Vamos colocar simbólica e tradicional. Acho que são significados mais aceitáveis. Porque Aristóteles, ele praticamente fundou a lógica, ele estabeleceu as bases da lógica e se continua utilizando até hoje, embora em alguns pontos houve necessidade de alguns aprimoramentos, mas se continua usando até hoje a lógica aristotélica para quase tudo. Na ciência, por exemplo, utiliza a lógica aristotélica. Tem vários pontos que eu concordo, por exemplo, a parte que não se pode abandonar completamente a física e a ciência aristotélica, eu concordo plenamente com o senhor. Inclusive tem ideias de Aristóteles que são brilhantes, mesmo para aquela época, ele se antecipou em alguns pontos melhores, inclusive do que Galileu, décadas, séculos depois, 1564 a 1610, Aristóteles foi de 384, não me recordo, 384 a 310, mais ou menos antes de Cristo, não me recordo mais ou menos por aí. Então, eu não estou nem criticando, nem questionando, nem da autoridade de São Tomás, nem de Santo Anselmo, nem de Santo Agostinho, São João, qualquer São Paulo. Qualquer santo, eu respeito muito como santo, mas como lógico, ou como cientista, ou como uma pessoa que trata da ontologia, do que existe, do que não existe, em questões fora da fé e fora da moral, eu acho que a ciência e a lógica e a matemática são recursos mais apropriados para conhecer a natureza do que a Bíblia ou... Também a Deus. Então, porque conhecer a Deus em que sentido? Conhecer a Deus no sentido da doutrina, do significado, do que Deus defende como sendo correto, do que Deus apresenta vamos como focar nas ou da existência. Só, Porque a existência, por a gentileza, existência, sim, eu acho que... Vamos focar nas provas do Santo Tomás de Aquino. Você estava Sim. falando muito bem sobre você crer que as premissas não estão relacionadas, não estão conectadas nas provas. Seria legal a gente desenvolver mais sobre esse ponto. Tá, com relação a... O que São Tomás faz? Ele apresenta uma sequência de proposições, ele parte de algumas premissas, algumas dessas premissas não são representações fidedignas da realidade, outras... Mas você não tá deixando eu concluir, vou terminar depois que senão vai ficar... A gente interferiu várias vezes e acabou... Ele apresenta sequência de proposições que não estão solidamente encadeadas, ele parte de premissas, algumas das quais não são representações fidedignas da natureza. Por exemplo, já que você tem um exemplo, o próprio motor imóvel, né, o primeiro Não, motor. esse é o ponto de chegada, não o ponto de partida. Mas independentemente desse ponto de partida de chegada, ele faz parte de uma extremidade que é necessária para a argumentação. Sim, Puta que... Essa parte que mais foi esquisita. Ó, vamos voltar um pouquinho, vou colocar isso até em velocidade normal. Olha isso. apresenta Vamos a focar existência. nas ou provas. da existência. Isso. Porque a existência, Só, por gentileza. a existência, por gentileza, sim, eu acho que... Vamos focar nas provas de São Tomás de Aquino. Você estava Sim. falando muito bem sobre você crer que as premissas não estão relacionadas, não estão conectadas nas provas. Seria legal a gente desenvolver mais sobre esse ponto. Tá, com relação a... O que São Tomás faz? Ele apresenta uma sequência de proposições, ele parte de algumas premissas, algumas dessas premissas não são representações fidedignas da realidade, Tá. Por outras... exemplo. Quais? Ah, Mas você não tá deixando eu concluir, eu vou terminar depois eu... Tá bom. Depois porque senão vai ficar... A gente interferiu várias então vezes. as premissas são necessárias. Ele Ok. apresenta sequências de proposições que não estão solidamente Sequências. encadeadas. Ele parte de premissas, algumas das quais não são representações fidedignas da natureza. Não sou representante. Por exemplo, já que você quer um exemplo, o próprio motor imóvel. Ó, olha só. Parte de premissas que não são representações da natureza. Por exemplo, o motor imóvel. O motor imóvel não é premissa. Não é- Ele é conclusão, pô. Tá, vamos continuar. Olha isso. O primeiro Não, motor. esse é o ponto de chegada, não o ponto de partida. Mas independentemente do seu ponto de partida ou de chegada, ele faz parte de uma Independente de seu... Não, se eu tô falando que é a partir das coisas criadas que eu quero provar o incriado, não é independente, irmão. Independente, irmão. Independente. Foi isso que eu vi aí. Não, mano. Meu não dá. Deus do céu. Vamos voltar pro 2 vezes aqui, que dá mais futuro. extremidade que é necessária para a argumentação. Sim. Continue. O senhor está dando uma postura que o senhor diz continue, mas logo em seguida o senhor interrompe. Não, desculpe. Isso cria uma dificuldade. Quando o senhor falou, procurei. Eu não interrupção quando falou que eu fiz usei um argumento que eu não tinha usado, só naquele momento que eu fiz uma interrupção, porque eu senti que havia uma razão sustentável e não era. Tem razão, tem Então, né, então, vou procurar. Pode continuar. Enfim. Bom, São Tomás, ele apresenta a sequência de proposição, tanto faz se você vai
da origem para a conclusão, da conclusão para a origem, para deduzir que aquela conclusão necessita daquela origem, etc. De qualquer forma, as proposições, Como? elas precisam estar conectadas Como? e precisa haver um certo nível de rigor para que essas proposições sejam interpretadas como uma demonstração ou como uma prova. Você pode apresentar uma sequência muito interessante de argumentos, mas que não seja uma prova, como o exemplo que eu citei do Teorema de Pitágoras, que você tem um triângulo retângulo e você tem os quadrados construídos. É muito fácil mostrar aquilo para as pessoas acreditarem que aquilo é uma prova, porque é visual, porque é muito intuitivo. Você tem o volume que está no quadrado, você gira e dá o mesmo volume da soma dos quadrados, pronto, está provado. Na verdade não está. A pessoa tem que analisar aquilo criticamente. Tá, ele não provou porque ele mostrou para aquele triângulo específico. No caso do São Tomás, frequentemente acontece isso na sequência de proposições que eles põem. Isso não é um caso, são várias. O argumento do Kant. O Kant, na verdade, mostrou, antes do Kant Leibniz já havia mostrado, mas o Kant mostrou posteriormente, e que se nós pegarmos os lógicos modernos, praticamente nenhum lógico moderno tenta resgatar ou tenta defender as 5 vias de São Tomás. Leibniz também não, né? Leibniz não é moderno, século XVII. Mesmo assim, ele Isso aqui é um ponto. ele teve um posicionamento de ceticismo em relação. Ele teve a versão que o Leibniz tentou apresentar da prova de Deus foi mais semelhante a de Santo Anselmo. Ele não pegou as 5 vias para provar a existência de Deus. Ele se baseou mais, foi mais semelhante a de Santo Anselmo. Assim como o Guedo, Guido Guedo, do século XX. Ele também se baseou em Santo Anselmo, porque ele interpretou como havendo mais recursos ali para tentar dar uma prova formal do que as 5 vias. E praticamente nenhum dos grandes lógicos modernos considera que as 5 vias são uma prova da existência. Você pode pesquisar, você vai ver que não vai encontrar nenhum lógico. Tem vários teólogos, tem vários tomistas, grandes tomistas da escola de Roma, da escola de Navarra, tem grandes tomistas que defendem, mas eles não são grandes lógicos com contribuições originais para a lógica, com uma interpretação robusta da lógica. Então, e o próprio São Tomás, que foi um dos vários lógicos do mundo na época que ele viveu, Olha só que interessante, como fica fácil a argumentação assim, que ele só, tipo, julga as pessoas sem provar, né? Então, beleza. Ninguém retomou argumentos de São Tomás na época moderna, que seja um bom lógico. Ah, mas teve pessoas que provaram, mas eles não são bons lógicos. Então, assim, você tá entendendo? Ele só tá julgando, assim, beleza. Teve pessoas que voltaram com os argumentos de São Tomás, mas eles são bons lógicos. Os únicos bons lógicos são os que não voltaram com São Tomás. Tipo, por que, amigo? Me explica. Beleza. É aquela mesma situação do começo do cristianismo, né? Ah, existem provas históricas da existência de Jesus, mas essas provas são feitas pelos cristãos, então não são provas. Exato. Ah, mas quem que você queria falar que falasse de Jesus, pô? Então... Altuzzi, quem mais era daquela época? Roger Bacon, né? E São Tomás, que é um dos maiores lógicos daquela época. Se São Tomás fosse vivo hoje, muito provavelmente, se ele fosse apresentar uma demonstração da existência de Deus, ele se basearia na física contemporânea e ele tentaria fazer uma prova muito diferente da que ele fez. E ele próprio, provavelmente, ele não aceitaria aquela prova que ele apresentou naquela época. E tem um ponto que você comentou que eu estava me opondo a São Paulo. O próprio São Tomás se opôs a Santo Anselmo. O fato dele ser um santo não implica infalibilidade. O próprio São Tomás, ele... Ele se refere à inerrância bíblica. Inerrância bíblica. São Paulo é autor bíblico. É. Mas acho que vocês discordam desse Sim, ponto, então Pronto. podemos Pode seguir. continuar, pode continuar. Sim, tá. Um detalhe que assim... Quando se estabelece um conjunto de equações, ele estabelece que alguns fatos são verdadeiros. É que, ok, a gente teria que voltar nas premissas do debate pra entender, tá? O professor, ele tá debatendo com um católico ou ele tá debatendo com alguém que não é católico? Porque, a princípio, se for um debate de católico, a gente vai começar só em cair em São Paulo. Então, ele não é católico. Se ele não acha que é inerrante São Paulo, ele não é católico. Ou se ele acha que não dê pra chegar na existência de Deus, então ele também não é católico, porque o primeiro concílio do Vaticano afirma que sim, é possível, a partir da nossa razão natural, chegar em Deus. Então tá. Então a gente tá partindo do pressuposto que não é um debate católico. Então a gente não precisa falar de São Paulo, a gente não precisa falar sobre concílios. A gente vai tratar basicamente sobre a lógica e sobre as provas, a princípio, de São Tomás. É isso que a gente tá entendendo? Então, tipo, ele não é definitivamente um católico. Ele se diz católico, mas pelo visto de uma maneira bem esquisita. Tá, entendi. Mais ou menos. Independentemente de serem ou não, vamos supor que eles fossem verdadeiros. Mesmo que os axiomas que ele adotou fossem verdadeiros, e não é que são representativos da realidade, né? Mesmo que esses postulados que ele adotou fossem representativos da realidade, haveria esse problema que na sequência de proposições elas não estão solidamente encadeadas, elas não conduzem à conclusão de que Deus existe. E mesmo que elas levassem essa conclusão, tem um outro ponto que é quando ele dá um salto lógico no final, que ele diz, Me portanto, explica. o primeiro motor é Deus. Mesmo que ele provasse um primeiro motor, uma primeira entidade, não é automático que essa primeira entidade tenha todas as propriedades divinas, uma potência, uma presença, uma licença. Eu sei que o senhor tem a visão de que em outras partes da súmula ele complementa isso, e aí tem 2 pontos. Primeiro que o ideal seria, se é uma demonstração, se é uma prova, que essas partes fossem pelo menos citadas, referenciadas na parte que ele chega a falar, essa parte se Cara, Ele nunca leu São Tomás? e aí, Thiago? Eu não consigo ver sua câmera, você tá entendeu o mostrando argumento alguma dele? Você entendeu coisa? o argumento dele? Então, ele prova que existe um primeiro motor imóvel, que existe uma causa ingerada, que existe um ente necessário, que existe o ente maximamente ente, e que existe a razão regedora de todas as coisas. Mas ele não prova que esse é o Deus católico. E aí, o que você tem a dizer sobre isso, cara? Eu não sei muito o que eu tenho a dizer contra... Sim, de fato ele não prova que é o Deus católico, mas ele prova Ele não, mas que é ele, o ele não Deus, fala que é o... né? Basicamente, o que São Tomás ele vai falar, ele vai provar, e aí a partir de argumentos negativos e positivos, Deus, né, esse Deus, ele não é isso, isso, isso e aquilo, e ele é isso, isso e aquilo. Então ele é o sumo bem, ele é a inteligência, ele é a perfeição, porque é o sumo... Ele vai explicando o que esse Deus é e o que esse Deus não é. Não, E a partir... a quarta via e a quinta via são as mais efetivas nisso. Então, assim, a quarta via, ela prova que ele é a sumidade
de ente, né? Então, assim, ele é maximamente bom, ele é maximamente amor, maximamente inteligência. E a quinta via prova que ele é de fato inteligente e ordenador, né? Ele não é como o deus dos deístas que só criou as coisas e foi embora, né? Isso. Então, assim, qual que é o nome disso? Batata? Não, chama Deus. Não, perfeito. E é interessante que São Tomás ele vai colocar Deus é simples. E por ser simples, ele é uno. E por ser uno, a gente já tem, tá? Então o Deus, né, o regente, o ser em ato puro, ele é único. Não são vários deuses. Então a partir daí a gente já exclui várias religiões. Então, probabilisticamente, digamos assim, já que ele quer ser alguém matematicista, né? Nós vamos ter que essas características elas batem muito bem no Deus cristão. E é claro que a gente não tem como provar que Jesus Cristo seja Deus de forma absoluta e auto-evidente, porque a gente precisa de um passo de fé, mas que Deus existe justamente para aqueles filósofos ou para Deus pessoas. monoteísta racional, que é conservador, amor, bondade, isso você tá provado. Isso tá provado. Exatamente. Interessa aqui é que tem o complemento. Mesmo que houvesse isso, ainda assim, não há de fato. O que ele está se baseando em conceitos que eram amplamente aceitos entre o mundo cristão. Acho, por favor. Só se quiser, ele Se quiser. De que Deus é onipresente, se existe, que houve uma primeira entidade que deu origem ao universo. Porque essa primeira entidade é onipresente, onisciente, etc. Essa primeira entidade tem essas propriedades como, meio que automaticamente. E não é uma coisa automática. Você pode ter. No caso da teoria do Big Bang, que foi proposta por um padre, pelo padre Lemaitre, que foi inclusive o Papa Pio XII, teve uma reunião com o Lemaitre em 1951, eles debateram sobre esse assunto, o Pio XII reconheceu como um modelo interessante para explicar a origem do universo, e na visão, tanto do Lemaitre quanto do Papa Pio XII e outros papas anteriores e posteriores, desde 1923 aproximadamente, quando o Lemaitre iniciou a proposição da sua teoria, todos reconhecem que o Big Bang é uma boa representação da natureza, com o detalhe que eles colocam Deus como criador do que deu origem ao Big Bang. Porém, na teoria original, especialmente o modelo que aceita atualmente, o Lambda CDM, não há uma necessidade, assim, do ponto de vista católico sim, mas do ponto de vista laico, especialmente científico, não há uma necessidade lógica e epistemológica da existência de um ser que dê origem a esse processo. Ele pode ter origens independentemente da existência de um ser. Então, e caso haja esse ser, não há uma implicação de que esse ser teria necessariamente os atributos que são reconhecidos como presentes no Deus católico. Não. Então, tem alguns pontos aí. Então, Para um pouquinho. Eu tenho certeza que ele, a princípio, ele nunca leu Santo Tomás. E outra coisa, eu acho que ele não estudou a teoria do Big Bang. De fato, pela física, o Big Bang, ele não é uma teoria que explica a origem do universo. Ele explica momentos após a origem do universo. Ou seja, em centésimo de segundo após tudo ter começado. Ele não explica como começa. Ele explica, ok, o que aconteceu depois que ele começou. Ele começou a se expandir. Ele não explica o começo. Só que o que o professor ele vai falar, mas existe... Ele pergunta, ele pede, né? Olha... Essas são as 5 definições, né? As 5 vias tomistas. A primeira, né? Existem causas e essas causas geram efeitos. Então, se você quer contrariar São Tomás, me mostre um exemplo. O próprio professor pede um exemplo de que existe um efeito maior do que a causa. Existe alguma coisa que quebre essas definições. E ele não está mostrando. e dá um salto lógico, mas dá esse salto lógico no final, as proposições, elas não se conectam rigorosamente na perspectiva da lógica tradicional, da lógica... Se você quiser descobrir como a gravidade pode ser explicada com terminologia atomista, compre o comentário à física de Santo Tomás de Aquino, comentado pelo professor Carlos Nogueira. Mas acho que o ponto central é que é. Então você acredita que não provam sequer um motor imóvel. São 3 pontos. O primeiro ponto é que o fato de usar uma linguagem natural já descaracteriza uma demonstração formal. Não é uma demonstração formal. Certo. Não é uma prova formal, não é uma demonstração formal. É uma prova numa perspectiva mais flexível. Concedeu. Tá. Numa perspectiva mais flexível. Uma demonstração, uma lógica tradicional que utiliza uma linguagem natural. Também não é, porque as proposições elas não se conectam no nível que justifica. Você não tem uma sequência de proposições que levam para aquela conclusão como única e como incontestável. Na verdade, tem várias fragilidades nessas etapas que não chegam à conclusão em cada uma das 5 vias. Quando chega no primeiro motor, por exemplo, quando ele chega, eles, portanto, havia um primeiro motor. Esse primeiro motor é Deus. Qual a conexão que tem entre ser o primeiro motor e esse primeiro motor ter todos os atributos? Não é isso. Ele não diz isso. Professor, desculpa, senhor levanta a mão, por gentileza. É porque se ele não diz isso, o que ele está provando no final? Ele está provando que existe o primeiro motor. Mas esse primeiro motor, ele não está dizendo que é Deus. Não, ele diz que é o que chamamos Deus. Tá, então ele não está provando que existe Deus. O que ele está provando é que existe o primeiro motor e que algumas pessoas chamam esse primeiro motor de Deus. Isso é diferente de ser uma prova da existência Exato. de Deus. Você acabou de dizer mais ou menos Mas isso. acho que a gente pode focar, porque você já discorda, por exemplo, que ele provou efetivamente o primeiro motor imóvel. Exatamente. Então, se você puder mostrar o porquê que você discorda daquele porque motor imóvel, seria mais importante. Porque está São 2 desconecto pontos. aqui. São 3 pontos, né? Um dos pontos é porque as proposições não se conectam rigorosamente. O outro motivo é porque o primeiro motor, ele parte da física aristotélica como postulado. Ele diz que existe um movimento atual, esse movimento precisou de um impulso anterior. Ele não usa o termo impulso, né? Mas ele usa outras palavras. Mas ele Como? seria mais colocando no equivalente. Que dizer que tudo que se move é movido por outro depende da física antiga? Tipo, como? Assim, explica. Da física contemporânea seria que houve um impulso que produziu os movimentos subsequentes até chegar na mobilidade que existe atualmente. Não só a mobilidade, mas a transiência de modo mais generalizado. Então, isso também não tem essa... não há uma prova disso. E no final, quando ele chega, é o primeiro motor, portanto, Professor esse motor é o que chamamos respirando. Deus. Essa é a declaração que... Sim. Pois é. Ele não O que- diz, esse que primeiro implica? motor é o que tem os atributos de Deus. Ele diz só que chamamos Deus. Então, o primeiro motor que chamamos Deus. O fato de dizer que chamamos A Deus, parte tudo bem, dos tá correto, não atributos é a discorda desse parte ponto, só que seguinte isso não do prova a existência de Deus. Prova que, na Exato. o motivo que você quer, mas mesmo que provasse, ele provaria que, chegando ao primeiro motor, esse primeiro motor não tem os atributos que necessariamente estão presentes em Deus, que supostamente são atributos divinos. Então, Mas por que as basicamente isso. premissas não se conectam, Pois é. Igor? Se pudesse explicar, por gentileza. Em qualquer uma das vias, qual você preferir? Da primeira via, por exemplo.
Agora ele vai parte chegar na final é resposta. a questão mais grave na parte final, mas quando você parte do princípio de que tudo se move e tudo que se move precisa ser movido por alguma coisa. Na verdade, Perfeito. você tem. Aí, vou usar transiência, porque você concorda que transiência, na acepção moderna, é mais parecido com o significado de movimento na acepção antiga? Não sei se você prefere. Posso usar movimento, porque o movimento está associado a mudança de posição. Pode Isso ser. se chama em tomismo movimento local. Movimento é isso que você está dizendo, transiência. Seria a transiência seria mais preciso para representar uma Não, mudança mais que. preciso segundo a sua opinião, mas pode Não, considerar. minha opinião, é um termo Pode usar contemporâneo. Pode usar. Vamos usar a transiência. Pronto. Tá. Então, tudo que sofre alguma transiência precisou de um agente externo que Sim. tenha causado essa transiência. É isso que. Não. Então, peço para o professor explicar exatamente o que é dito de uma forma resumida para que eu possa conseguir. conseguir Não, colocar Não é Sim. externo, Primeiro, necessariamente. Quando ele fala em movimento, ele fala em mudança em geral. Mudança em geral, o que você está chamando de Pode ser transiência? eu me Tá? movendo. Eu vou dar um exemplo que mostra que não tem que ver absolutamente com a física, a cosmologia aristotélica. Nós temos duas potências intelectivas, o intelecto agente e o intelecto possível. O intelecto possível é potencial, então ele precisa que algo o atualize. E o que o faz? O que o faz é o intelecto agente. Mas aí surge o problema. O que é que faz que o intelecto agente haja? É aí que entra Deus. Mas você está entendendo Deus, como eu disse, como um jogador de sinuca. Primeiro, ele move o taco, depois esse taco bate em uma bola, a bola bate em outra, bate em outra, bate em outra. Absolutamente não é isso. Mas eu não tô entendendo Deus, ao criar as coisas, ao criar as criaturas, já as faz como certos arcos com setas já prontos para atingir seu alvo. Não é que Deus, a cada vez que o nosso Vetores. intelecto agente vá abstrair uma espécie inteligível, ele mova. Olha aqui, ó, assim como o jogador de sinuca, não é isso? Esse movimento está feito na criação. Na criação. Uma das grandes coisas do moderno tomismo é negar justamente que os corpos celestes sejam movidos por anjos. Tá? Como dizia Aristóteles, e como criam em geral os antigos. Aliás, eu tenho um ótimo livro de correspondência de Newton, em que ele admite, em alguns casos, a presença motora do anjo. Mas, não, os corpos celestes se movem pela dupla relação inércia-gravitação. O Nicolas havia dito que Então- é o agente externo que move e o senhor discordou. Não foi isso? Então, o que eu digo é o seguinte: Deus já cria as coisas prontas para fazer aquilo a que elas se destinam. Certo. É isto que é a primeira moção. É na própria criação. É o que Santo Agostinho chamaria razões signais. Tá certo? Exatamente isto. E esta é a grande distinção da Suma com relação a Aristóteles. Lembre-se que no início eu disse, na Suma contra os gentios, Santo Tomás ainda derrapa um pouco em certo aristotelismo. Quando ele chega à Suma, ele toma outro ângulo. Esse movimento não é o movimento local. É toda e qualquer mudança ou transiência, o que você quiser. Tá? O que você quiser. E este primeiro movimento é feito na criação dos entes. Na criação dos entes. Acho que foi esclarecido então. Acho que você pode Eu retomar acho, seu que, enfim, eu acho que, na verdade, não há diferença entre. São descrições com palavras diferentes, mas são equivalentes epistemologicamente. O significado é basicamente. O senhor disse basicamente que um agente inicial, seria Deus, por exemplo, ele introduziu um movimento inicial, criou entidades com o movimento inicial, e essas entidades passaram a propagar sucessivamente o movimento. Não, eu disse que ele já criou criaturas prontas para agir. Não é que ele deu um movimento inicial. Ele já as fez prontas para agir. Vou ajudá-lo. Isso quer dizer que No comentário a física. Porque é a minha vez, eu estou falando a minha vez, né? É, por gentileza. Tá bom, pois não. Quer que eu fale, Não, por favor? por gentileza, pode falar se você quiser. Não, Se Se você você quiser ouvir, porque. Só que assim temos 25 minutos. No Claro, comentário claro. a física diz o seguinte: a diferença entre artista Deus e o artista humano é que Deus faz as coisas como se o construtor de navio fizesse as tábuas do navio mover-se por si mesmas ao porto. E dá a definição de natureza, a razão de certa arte divina, intrínseca aos entes, que os faz mover-se por si mesmos a seu fim. Isto é o primeiro motor. O primeiro motor move na criação. Então, mas é porque isso de qualquer forma está dizendo, pode mudar as palavras, mas continua dizendo que tem um agente, que esse agente está imprimindo um movimento inicial, ou criando um movimento inicial, ou criando entidades com o potencial de movimento inicial. Sim. Porque tem a questão do ato e potência, que é um outro ponto. Então não se trata de uma coisinha atrás da outra. Porque Deus está acima da série. Mas o argumento no final, que existe movimento atual, portanto, precisou de um primeiro motor, ele estabeleceu essa conexão de uma atrás da outra, No modo, necessária. no modo como eu disse, não no modo como você De modo como eu disse, é equivalente. Você tem um agente. Tá bom. Tá bom, tá bom. Pois é. Porque você tem um agente inicial, Você tem um criador. um criador. Porque, assim, ele pode não ser necessariamente um criador. Você pode ter um agente inicial que seja um evento aleatório. Claro, mas é um- Eu, particularmente, assim como o senhor, nós concordamos, acreditamos que foi um criador. Você não necessariamente tem um criador, beleza. O que é esse primeiro motor imóvel, que é incausado, que é necessário, que é sumamente int, sumamente bom, etc, 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 e é regedor inteligente de todas as coisas, se não o conceito monoteísta de Deus das religiões, não é nem o conceito, tipo... Católico. tipo, como é que é o dos deístas, né? De Deus, né? Então, assim, é um Deus presente, né? Que conserva a criação no ser. Você tá entendendo? Mas, de um ponto de vista externo, de qualquer pessoa, nós não conseguimos provar, esse é o ponto. Nós concordamos que Deus existe, mas as teses, os argumentos de São Tomás, não são conclusivas na prova de que Deus existe. Esse é o ponto. Nós concordamos com relação à existência de Deus. Com relação ao rigor, à exatidão, à inequivocidade de que essas proposições se conectam e levam a uma conclusão de que Deus existe, isso nós não concordamos. Isso pelos motivos que acabei de expor. Então, agora com relação ao que o senhor falou. Acabei de... Não, eu só ia falar que, tipo, acabei de expor. Tá, mas ele tá há 1 hora falando sem deixar o professor falar, por exemplo, porque ele não para o argumento dele pra outra parte, e ele tá nessa 1 hora derrapando, tipo, não, São Tomás ele tá errado porque as premissas ou axiomas, é a argumentação dele, não levam à conclusão. Existe algum erro lá. Não leva. Mas eu já demonstrei.
Ele não fala qual que é o erro. Onde que tá a questão? Ele focou nisso daí de que, tipo, ele fala que é Deus, mas o primeiro motor móvel não necessariamente é Deus, pode ser qualquer coisa. Mas, cara, tipo, mano, você pode dar o nome que você quiser, pode chamar de batata. Beleza, provar batata, mas é uma batata que é a primeira motor imóvel, que é necessário, que é o maior ente que existe. Tipo assim, eu tô entendendo. Que não é a mesma coisa, que é a questão de um agente que imprime o movimento inicial. Que não é a mesma coisa que um agente que ele cria a entidade que tem o potencial de se mover, não é exatamente a mesma coisa, mas só que se tem só o potencial de se mover, ele não se move, não vai explicar o resultado final que nós observamos dos agentes se movendo, das entidades. Porque se você tem um agente inicial que não se move, e no final você tem vários se movendo, em algum momento, por que São Tomás considerou necessário colocar um motor que iniciasse o processo? Vamos colocar da seguinte forma, como a gente tem só 20 minutos restantes, então a gente precisa concluir. Eu gostaria de colocar 10 minutos de fala pro Limburg, 10 minutos de fala pro Nogueira, e depois a gente vai pra conclusão em 5 minutos cada. Tá, eu falo também. Só pros dois poderem falar, certo? Então, concordo que o Nogueira começa com 10 minutos. Concordo, fica à vontade. Então, só um minutinho, professor, só pra ele colocar o cronômetro. Não, seria de 10 minutos agora, tá? Beleza. Pô, só o Coisa falou. Coitado do Nogueira. Oi? Só o camarada falou, velho. O professor não falou nada. Bom, antes de tudo, você reduz tudo à formalidade, à matemática. Ou seja, você quer tratar um assunto, que é Deus, com matemática. E reduz tudo à lógica simbólica, à lógica matemática. Tá? E compara Teorema de Pitágoras com demonstração da prova da existência de Deus. Coisas incomensuráveis. Segundo, a única prova que você deu, ou demonstração, que você deu de que Santo Tomás não prova, são as palavras ele não prova. Porque você não fez em nenhum momento, não mostrou em nenhum momento que o raciocínio de Santo Tomás é um sorítice. Né? Ele dá uma primeira premissa, dá uma segunda, vem a conclusão, que passa a ser a primeira premissa da seguinte premissa para uma conclusão. É tudo perfeitamente encadeado. A ponto de acusarem Santo Tomás de logicismo, porque é de uma consequência perfeitamente absoluta. O único lugar das 5 vias em que ele falha quanto a isto, eu já o enunciei, na quinta. Tá? Quando estive aqui antes, eu disse que concedia aos tomistas analíticos austríacos e italianos que a quinta via tinha uma falha estrutural. Por isso é que quando eu a exponho, hoje em dia eu a completo. De fato, ali tem. Há um buraco na quinta via. Nas outras não há nenhum buraco. Segundo, ele só quer tratar da existência de Deus. Nada mais. Ele não quer tratar dos atributos de Deus. Absolutamente. Tanto é assim que, na sequência da suma, ele vai tratar agora das perfeições de Deus. Exatamente. Em sequências, ele, por enquanto, só quer tratar a existência. Mas com uma distinção. Bom, antes de tudo, quanto a seus conceitos não serem formais. São absolutamente formais. Todos os conceitos que ele dá ali, ele os define rigorosamente. Se você me perguntar cada um, eu não vou usar o tempo aqui, mas se você quiser, eu dou a definição de cada termo usado ali. Não há nenhum informal. Absolutamente nenhum. É de alta formalidade, claro. Não uma formalidade matemática. Obviamente não é. Né? Mas não é linguagem comum de modo algum. Por fim, você, na verdade, limitou-se a dizer duas coisas que estão equivocadas. Primeiro, que ele no final dá o salto para Deus. Ele não dá o salto para Deus, ele dá o nome de Deus, aquilo que ele encontra. O primeiro motor imóvel, a primeira causa eficiente, o absolutamente necessário, o ser subsistente por si mesmo, o dador de ser, né, e o regedor do universo. Ele só diz que é o que chamamos Deus. Ponto. Tá? Mas, nesta argumentação, ele já deixa claríssimo, que não se trata de coisas homogêneas. Deus não é causa homogênea como as demais causas. Deus não é movente homogêneo como os demais moventes. Ele é ao contrário. Ele é imóvel. O que quer dizer imóvel? Que ele está paradinho? Também. Mas que ele não sofre mudança, ele não sofre mutação. Ele é ingerado. Ele é não fato, né? Não feito. O que quer dizer isto? Que ele tem ser por si mesmo. Por si mesmo. Terceiro, que ele é o ente absolutamente necessário. O que quer dizer isso? Sua necessidade absolutamente não depende de nada, de coisa alguma. É necessário por si. Aliás, equivocadíssima é a noção moderna, por exemplo, de Louis Lavelle, de causa sui, Deus como causa de si. Não, Deus não é. Deus é incausado. Bom, depois ele chega, né, ao ente por si. Ao ente por si. O que já traz em germe a futura definição de ente por essência e de ser subsistente por si mesmo. E, por fim, do regedor universal. É isso. Ponto. Essas 5 entidades que ele encontra ao final não são homogêneas à série que depende dele. Não são acima da série. Não tem homogeneidade. Se tivessem, Santo Tomás não teria sido Santo Tomás. Santo Tomás não teria, na verdade, desenvolvido o argumento de São Paulo, que é inerrante, e a igreja não teria aceitado a doutrina de Santo Tomás. Né? Aceitado, aliás, por assistência do Espírito Santo. Mas, ele, ao contrário, ele faz, como dizia o cardeal Caetano, o ponto de partida na argumentação metafísica é estritamente físico. E os 5 pontos, por isso eu lhe perguntei, se você negava a autoevidência, a absoluta evidência das 5 premissas de Santo Tomás. Né? Eu digo que elas são absolutamente evidentes, universais, não prováveis, são autoevidentes. Ele parte daí, mas o ponto de chegada, como dizia o cardeal Caetano, é estritamente metafísico. Não se pode reduzir o ponto de chegada à física de que ele partiu. Ele partiu de algo físico, não no sentido aristotélico, partiu de algo físico, auto-evidente, universal. Pois é, por isso eu lhe perguntei, você vai ter a oportunidade de mostrar que não é universal. Ele parte daí e vai em argumentação estritamente lógica alcançar uma conclusão. Não é verdade que valia do início para o fim ou do fim do início. Não. Se ele fosse de um primeiro motor imóvel para que todas as coisas se movem, ele seria um novo Santo Céu. É porque eu não me referi nesse caso específico, eu falei generalizado. Eu falei de caso generalizado, não nesse caso específico, que tanto faz do início para o fim. Mas em nenhuma das 5 vias. Lógica, de modo geral, tanto faz. Mas nas 5 vias absolutamente não faz tanto. Não faz. Por quê? Tem que ser o contrário. Porque ele parte
de um dado físico evidente e alcança um dado metafísico, para além da física. E, neste ponto de chegada, absolutamente não se pode reduzir a lógica matemática. Absolutamente. Nem a nenhuma ciência física natural. Absolutamente. Porque é impossível tomar a Deus, né, e pôr, né, dentro de um laboratório ou fazer seu desenho geométrico. É impossível. Mas não é só Deus. Né? Costumamos pensar só em Deus, mas não é. A nossa existência. Prove-se a nossa existência. Há os loucos que a negam. Prove-se. É improvável. Por quê? Porque o evidente é improvável. Mas, no caso de Deus, não se trata de evidência. Ele já negou que fosse evidente. Né? Ele negou absolutamente que fosse evidente. Ele se opôs contra um argumento já tradicional na igreja, que era o de Santo Anselmo, e negou-se rotundamente. Tá? Aliás, não é difícil ver quão errado está o argumento de Santo Anselmo. Se fosse evidente como Santo Anselmo quereria, não haveria tanto ateus no mundo. Né? Mas isso é claro. O evidente é o seguinte: você é você, eu sou eu, o quadrado é quadrado, o círculo é redondo, é esférico. Isso é evidente. Você só pode negar da boca para fora. No caso do ateísmo, não. Há ateus sinceros. E o mundo está repleto de ateus. E o é. E assim o é, porque Deus não é evidente. Então, o que ele faz é partir do evidente para o não evidente, mediante uma argumentação estritamente lógica. Você diz que não, eu espero a sua demonstração de que não é lógica. É estritamente lógica, tá? E vai concluir em algo analógico, que põe a isso que chamamos Deus, né, acima da mesma série que ele causa, absolutamente sem considerá-lo, algo homogêneo em nenhum sentido a essas mesmas séries. Né? Por isso é análogo. A analogia supõe semelhança e diferença, com um esclarecimento. Quando se trata de Deus, a diferença é muito maior do que a semelhança. Então, não se pense em Deus como um jogador de sinuca. Deus, ao criar, como diz Santo Tomás, né, põe em suas criaturas sua natureza respectiva. E a natureza é a razão de certa arte divina, intrínseca aos entes, que os faz mover-se por si mesmos a seus fins. Pronto, professor. Agora então 10 minutos pro Se você Hindenburg. quiser concluir com mais alguma coisa, não, fica bom. A gente ainda vai ter 5 minutos de conclusão final, certo? Se botar o tempo, se quiser. Não, pode. Tá. Porque acho que eu vou interromper assim por uma questão de... Não tem problema. Deu pra encaixar certinho tudo que eu gostei. Tá. Então, pode começar, Hindenburg. Bom, um ponto que eu concordo com o senhor é que Deus não pode ser demonstrado acima de qualquer ciência, da matemática, de qualquer recurso disponível para os humanos. Isso eu concordo. Ele é sobrenatural e não é por meios naturais e pela cognição humana, embora não se descarte essa possibilidade, mas com relação a partir do natural chegar ao sobrenatural, nesse ponto concordamos, não tem nenhuma rejeição em relação a essa parte. O ponto é que eu não tenho rejeição também a nada das teses de São Tomás ou de qualquer outro teólogo. O problema é que há problemas na sequência de proposições que ele apresenta realmente. O senhor comentou que são auto-evidentes, os postulados que ele parte são auto-evidentes. Pois é. Um deles é com relação a existir várias graduações. Né? Vou focar no que seria mais, talvez, qual o senhor acha mais relevante das 5 vias, que seria, qualquer poderia... Talvez a primeira realmente seja... não sei se a primeira, mas eu gostaria de pegar de modo generalizado todas as 5, se fosse possível. O problema que está presente em todas as 5 é justamente essa questão de não haver uma conexão estritamente lógica. E para que se possa entender essa ausência de conexão, seria necessário justamente o exemplo que eu citei do teorema de Pitágoras ou de outras demonstrações de geometria. Eu não estou dizendo que é equivalente a uma prova de um teorema matemático que tem equivalência à prova da existência de Deus. A metodologia que se utiliza é a mesma, a lógica é a mesma. O método subjacente para a demonstração, para que haja o mesmo nível de validade, é necessário que o método seja o mesmo. Isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que provar o teorema de Pitágoras equivale a provar Deus. Não. A complexidade é muito maior, é muito mais difícil. Inclusive, é tão difícil que São Tomás acabou não provando de fato. Mas ele fez um esforço extraordinário, chegou a um resultado interessante. E vou focar na questão, voltando desde o começo. O que é uma prova? Uma prova é quando você tem uma sequência de proposições que levam a uma conclusão sem nenhuma margem para interpretações alternativas. E eu digo que ele faz isso. Pois é, mas nem as palavras ele não estabelece um significado rigoroso. Sem ter Um exemplo que você definir, se puder preservar meu tempo, posso conseguir um pouco dele sem correr. Não, é que a gente tem um limite do podcast. Se o professor Marcelo permitir... Consegue mais 15 minutos de poder. Tá, pois é. É que você tem que definir alguma palavra, você não mostrar o que significa exatamente uma definição, do ponto de vista rigoroso, em comparação a uma definição mais informal. 9 e 5 é o nosso limite. Beleza, você pode escolher uma palavra que não seja da lógica formal e que seja definida. Eu correria beleza, mas é muito mais difícil, beleza, muito subjetiva. Se eu quiser escolher alguma outra, fica a seu critério. Uma definição de São Tomás que você considere rigorosa, uma das palavras usadas por São Tomás, que seja importante no processo de demonstração e que o senhor acha que... O movimento é o ato do que está em potência enquanto está em potência. Pois é, o movimento, aí tá, o movimento você está falando de transiência moderna. Pronto, transiência. Tá. Até fez uma cara séria, né? Talvez tenha um significado adequado. O movimento eu concordo que tem um significado... Porque tem um análogo recente e continua sendo vigente na frente que eu concordo. Movimento. Uma palavra, porque não são só as palavras-chave no processo, são as palavras usadas no processo de conexão. Então você tem, por exemplo, muitas palavras como porquê, maior tem um significado bem definido. E qual que Santo Tomás não usa certo? Durante, por exemplo, as traduções já acabam pervertendo um pouco o significado. Eu sou tradutor. Eu sei, sim, eu sei, não é tradutor do Brasil de São Paulo, já sei que sou profissionalmente capacitado, talvez o melhor do Brasil, talvez o único no Brasil que fez a obra que eu sei, eu conheço com essa parte linguística, tenho conhecimento da sua competência e não coloco tudo em ponto um. Pelo contrário, reconheço e valorizo. Com relação ao significado rigoroso do dicionário, ele não dá um significado rigoroso das palavras, ele dá um significado que foi considerado pelo uso, que tem um significado razoavelmente bem estabelecido, mas que muitas vezes tem muitas nuances que levam a divergências. E isso não sou só eu. Don Chomsky, por exemplo, que várias autoridades linguísticas do mundo, Steven Pinker, coloca justamente um dos pontos que limita a linguagem natural. Mas ele não fala o significado. Tem algumas ponto-chave. poucas palavras que têm um significado muito bem estabelecido, mas a grande maioria das palavras não tem um significado bem estabelecido. Isso por si já impõe uma limitação inerente ao processo de demonstração baseado em linguagem natural. Então, você tem uma das partes é essa. Né? Então, nem seria possível que você tomasse mas tá, vamos para a parte, assumindo que as palavras sejam razoavelmente bem definidas. A sequência de proposições que ele apresenta, vamos pegar um exemplo de uma parte. A parte, por exemplo, a gente está falando sobre com relação ao movimento que São Tomás, para que exista um movimento atual, houve necessidade de um motor inicial que consecutivamente, que progressivamente gerou um movimento atual. Você colocou de uma maneira que o que eu disse foi diferente do que foi dito pelo São Tomás. Eu coloquei que um agente inicial teria imprimido um movimento, ou iniciado, impresso um movimento, ou iniciado a existência de outros agentes com potencial de movimento, que em algum momento eles iniciaram os movimentos que levaram. Porque a ideia é, por que São Tomás considerou necessário citar a existência do movimento motor para justificar o movimento atual? Qual a conexão que ele estabelece? Ele não fez isso. Ele partiu do movimento atual, da transiência atual, para dizer que havia necessidade de um motor inicial, disse que havia necessidade de um motor inicial, para justificar a existência do movimento atual. Porque de alguma maneira estão conectados o motor inicial com os movimentos atuais. E isso de alguma forma, sim, pois é, isso de alguma forma pressupõe que houve um agente provocando aquele movimento, que na verdade, isso é um ponto da física aristotélica, que não é mais, assim, não só não é aceito, como tem muitas evidências empíricas de que não é uma representação adequada da natureza.
Qual a evidência Você empírica? está concordando? Não, não concordo de jeito nenhum. Tá, você está dizendo que a física Absolutamente aristotélica, não. você tá dizendo que a física aristotélica, atualmente, ela... Eu tô dizendo que a física moderna é uma descobridor de fatos que não sabe explicá-los. Mas sempre foi assim. Bom, sempre pra você. O Aristóteles... É porque o Aristóteles... Um dos pontos importantes, né? Você coloca que, que Deus... Você coloca que a lógica e a matemática não são apropriadas para provar a existência de Deus. Eu não disse isso. O que o senhor disse? Eu disse que Você a tem uma lógica explicação lógica. matemática ou simbólica moderna não é adequada para isto. É outro mundo. Pois é, a lógica simbólica não é que ela não é adequada para isso. É que ela exige um nível de rigor que não é alcançado pela lógica de linguagem natural. Um Porque ela- rigor que tem que ver com o objeto matemático. um rigor que é necessário para que, na acepção moderna do significado de prova, porque assim, eu não discordo que é um significado estritamente tomista, que aquilo seja considerado uma prova, mas da perspectiva moderna da matemática e da lógica, não é uma prova. É que o professor Nogueira já concordou com esse ponto, entendeu? Ele tá defendendo que é uma prova na acepção tomista, uma demonstração na acepção tomista, mas não na matemática. Então esse ponto já tá um ponto pacífico. Eu Certo. Em relação à demonstração tomista, ele está dizendo que, usando a lógica aristotélica, usando a lógica aristotélica, São Tomás, partindo de certas premissas, ele provou que existe um primeiro motor, que esse motor nós chamamos de Deus. Não, o chamado Deus não é prova, né? O prova é que existe o primeiro motor. Sim. Mas ele não está provando a existência de Deus explicitamente, ou está provando a existência de Deus? Se eu chamo algo Deus, é porque está provando a existência de Deus. Mas o nome aí é o de menos. Não, na verdade, tem uma diferença importante, é porque ele está... Não, Pode chamar de batata, é igual o o significado desse Paulo nome. Esse nome está associado a uma série de características Que ele, catolicismo, que ele não lhe importam essa. que é onipotência. Não lhe importam. Não, ele não está tratando da É porque ele trata em partes separadas, que não tem essa conexão, esse é um dos pontos. Não é isso. Ele não estabelece essa Ele conexão. não está tratando disso. O que ele trata? Ele está tratando da existência do primeiro motor imóvel, do primeira causa eficiente, do ente absolutamente necessário, do ente por si e do regedor do mundo. Só. E depois ele conclui que a entidade que tem essas propriedades seria Deus. Claro. Pois é, você não fez claro que não é. Isso é um salto lógico, na verdade. Ah, é? Pois é. Não tá. Por quê? Porque não tem uma conexão rigorosa das etapas, né? As proposições não estão solidamente encadeadas. É basicamente. Mas, posso perguntar uma Pois não, coisa? fica à vontade, vai passar aqui. Se algo é o primeiro motor, que não sofre modificação. Se algo é a primeira causa eficiente de tudo. Se algo é o ente absolutamente necessário, cuja necessidade não depende de nada mais. Se algo é mais que isso, é o ente por si, da dor do ente. E se algo é o regedor do mundo, se não é Deus, que será Deus? Não discordo com relação a isso. Agora, com relação às características divinas de onipresença, onipotência. Sim, Não ele coloca mais presença. Não coloca mais presença. não tem nada a ver com as cinco vias. Nada. Ele tratou dessas 5 coisas que eu acabei de denunciar. Só. Ele provou que existe uma entidade. Na verdade, ele não provou, mas supostamente ele teria provado que existe uma entidade, que essa entidade tem essas características. Ele provou em cada uma delas. Mas- existe mas o não- primeiro mas motor, depois. a primeira causa eficiente e tal. E as 5 vias combinam-se numa imagem. E poderosa. chamamos a isso Deus. Sim. A parte de chamamos a isso Deus, eu concordo. Podemos concordar com essa Bom, já parte. é um Agora, passo. com relação. Acho que agora com relação às proposições convergindo Ok. na conclusão, com relação a entidade classificada como Deus, ter as propriedades que o catolicismo reconhece Mas como não sendo está em propriedade de jogo Deus. isso. Não está em jogo isso. É pra ter que ser objeto de fé. Não Sim, tem nessa parte eu absolutamente, concordo. não está Sendo um em objeto de jogo fé, agora com relação a uma prova lógica, aí eu não concordo. Mas com relação ao objeto de fé, eu concordo, sem problema nenhum. Não, mas não se trata dos atributos de Deus, meu Deus. Absolutamente não. Zero. Trata-se das 5 É a coisas que prova eu da não sei aqui. Então, existência. Pois é, então se mesmo. já que você, desculpe, É da existência. A lógica, seja lógica, né? Seja lógica Mas na é o que eu explicação. estou tentando fazer. Então vamos. Pois é, então, justamente porque, sendo essa sequência de proposições, cada uma dessas sequências de proposições que não estão rigorosamente conectadas e levam a uma certa conclusão, na verdade, não levam a Mas conclusão. por que não estão rigorosamente Na verdade, as conectados? próprias premissas já partem de premissas que não são. Mostre. Tá, vou voltar para a questão que um agente, para que ele sofra uma transiência, ele precisa de um agente externo que introduza aquela transiência. Ou não, externo não, pode ser interno. O próprio agente introduz o próprio agente gera essa transiência. Por exemplo, nossa alma move nosso corpo. Não é externo. Sim, concordo. Uhum. E de que maneira isso salva a proposição que. Porque tem uma parte da terceira tese que, para que haja a transiência, é necessário que um agente produza aquela transiência, produza aquela modificação. A terceira não tem nada a ver com isso. A terceira fala do ente possível e do necessário. É. Né? Ele ainda não está falando, ele, no máximo na quarta via, ele enuncia que aquele que é o ente por excelência, por eminência, é o dador do ser. Mas ele apenas ele deixa sugerido. Ele vai tratar depois do ser como objeto formal da criação. Mas isso é depois. Ele, por enquanto, ele só está tentando descobrir 5 coisas. Tá? E o que eu afirmo é que ele o faz de modo estritamente lógico. Pois é, mas você tem que mostrar por que não é lógico. Não argumentando que isso é lógico. Isso é uma petição de princípio. Você tem que dizer, mostrar concretamente qual passo em qualquer das 5 vias não é lógico. Excetuado da quinta, que eu já reconheci que tem um problema. 2 minutos, tá? Depois da conclusão. E não falando que não é Pode, lógico. 2 minutos aí pra vocês. Pois não. Bom, são vários níveis de demonstração. Níveis de demonstração com lógica formal, que nós concluímos que não aconteceu. Não sei se concluímos que não houve uma demonstração formal. Se você chama demonstração formal matemática, não. Não é matemática, é uma demonstração que é lógica simbólica. Mas então, com palavras houve demonstração definidas. formal. É o que eu estou dizendo desde o início. Nós discordamos do significado de formalismo. Exato. Bom, formal. O que eu quero de você é que você me mostre um passo, tão somente um passo, em que uma conclusão não derive da dupla premissa. Considerando que cada uma das vias é solíteis. 1 minuto. O passo final, eu acho que é o mais conclusivo, porque ele conclui, tá, houve primeiro motor, houve entidade necessária, que na verdade ele ser necessário já é uma questão complexa, porque você pode ter uma origem sem um agente causador, você pode ter uma origem espontânea. Isso não. Tá bom, tá. Ele não provou que não pode, ele não provou que há uma necessidade de um agente. Então, assim, ele pressupôs como se fosse um axioma, que não é um axioma representativo da realidade senciente. Então, não. Pessoal, vamos entrar então com 5 minutos de conclusão. Para cada parte. Só para concluir o seguinte, o que você acaba de dizer? 5 minutos. Sim, Vou voltar pro professor. o que você acaba de dizer 5 é minutos. que não está provado que algo necessite de outro algo para mudar. É mais ou menos o que disse Wolfgang Smith, não, oh meu Deus, o autor do Universo na Caixa da Nós, como é? Stephen Hawking, que disse sim, o cristianismo tem razão, o universo veio do nada, só que por si mesmo. Eu digo que isso, a diferença entre isso e um desenho animado de Walt Disney é mais ou menos zero. Tá? Nada pode ser causa de si mesmo, nada. Absolutamente nada pode ser causa de si mesmo. E negá-lo é só negar da boca para fora. É impossível que alguém, em sã consciência, sem demência, diga que algo pode mudar-se por si mesmo. Impossível. No máximo, uma parte de algo pode mudar outra. Ponto.
É impossível que algo se mude a si mesmo. É evidente isso. Negá-lo é um dos males do pensamento moderno, do relativismo moderno, do idealismo moderno, do messianismo moderno. Todos os males que padecemos atualmente, que assolam o mundo, resultam desta negação. Negar a necessidade imperiosa, autoevidente, de que algo para que mude tenha de ser mudado por outro, é uma das pedras de tropeço da modernidade e que vai levá-la à sua própria extinção. Entendeu? O senhor não tem mais 6 minutos, não quer falar mais nada. Não é isso. Eu só terminar o seguinte. Posso fazer uma pergunta que ele pode responder em seguida? Certo. Pode. Tá. Duas, na verdade. Uma pergunta é: o senhor acabou de dizer agora que algo não pode mudar a si mesmo, mas o senhor disse alguns minutos atrás, me pareceu que contradiz o que o senhor acabou de dizer agora. Eu queria que você explicasse um pouco melhor essa diferença. Acho que você ferrar um A um corpo, são duas Eu partes. não entendi. O corpo não pode mudar a si mesmo. Porque ele falou que A alma, né? mudança pode ser interna, né? A alma move o corpo, né? Mas são parte de uma coisa. Mas isso colocou como sendo a alma mudando a si mesmo, você colocou como Não, sendo a mesma a alma mudando o corpo, movendo o corpo, o que eu disse. Então, mas quer dizer, é algo. Mesmo assim, quando a alma se move, é uma parte da alma que move lá, o intelecto, a gente que move o possível, que move a vontade, e por aí vai. Movendo outra coisa. Exato. Não algo movendo a si mesmo. Não. Pois é, na verdade pode estar movendo a si mesmo. Ah, é? Sim, mas vamos por partes. Essa é uma das perguntas. A outra pergunta era: o senhor colocou. Agora não me recordo exatamente o que eu tinha falado, mas enfim, perdi uma parte. Perdi. Já perdi uma parte. Bom, enfim, algo se move. Quando algo aparentemente se move a si mesmo, é porque já está inscrito na sua natureza essa moção. É isto. A natureza já é criada com as razões seminais de Santo Agostinho. Você gosta tanto de Santo Agostinho? Eu prefiro que você consiga Santo Tomás, Então, vamos preferir as suas razões seminais. Deus cria as coisas com razões seminais. O universo não é um teatro de marionete de Deus em que ele move os fios e as coisas vão. Não. Ele é muito mais que isso. Ele está acima da série. Ele é absolutamente transcendente. E, ao criar as coisas, ele põe nas coisas mesmas sua mesma natureza. Que, repito, é a razão de certa arte divina, intrínseca ausente, atenção, que as faz mover-se por si mesmas. Tá? Então, se você quer insistir em que as coisas podem mover-se a si mesmas, podem, a partir do momento em que tem uma natureza instituída por Deus que as permite tal coisa. Ponto. É isso. Bom, agora o Hindenburg vai ter 5 minutos, mas eu vou pedir pro professor não interrompê-lo nenhuma vez, certo? A gente já finaliza, então. 5 minutos pro Hindenburg. Bom, com relação a isso, eu concordo que Deus pode criar qualquer entidade que ele queira, e essa entidade pode ter a propriedade de mover a si mesmo. Só que, a partir do momento que isso é aceito, isso entra em conflito com a declaração de São Tomás de que tudo necessita de algo para que possa ser movido. Então, eu concordo que Deus pode fazer isso, mas se Deus fez isso nesse caso, então isso acaba entrando em conflito. Sim, porque São Tomás diz que é necessário que algo, não necessariamente externo, pode ser interno, mas que não é a mesma entidade. A gente concordou que Deus pode criar algo, mas só que se Deus, caso Deus tenha feito isso, nessa situação, São Tomás não estaria correto nessa declaração. Porque a gente acabou de... Não, você entendeu errado. Desculpe. Tá bom. Se Deus foi quem fez, ele os moveu. Então é o primeiro motor. Não, eu só disse que não só isso pode criar com a propriedade seminal de ter a mobilidade, de ter a propriedade de mover a si mesmo. É Não isso só que ser primeiro motor de Só que se ele fez isso, em qualquer momento, então ele está entrando em conflito com o que Hindenburg, por favor, continue. Continue. Tá. Vamos uma parte essa. Outra parte, só finalizar, acho que o argumento está bem estabelecido, acho que não tem mais o que acrescentar o que foi dito com relação. O que eu gostaria de esclarecer aqui, por exemplo. Mas qual que é o Como a argumento pessoa pode dele? interpretar aqui? Eu estou me posicionando contra a existência de Deus ou contra a prova. Eu estou me posicionando mostrando que existem problemas, existe ausência de rigor, tanto no uso de uma linguagem formal quanto na sequência de proposições que não estão Quais solidamente problemas? Qual quanto o nas folhas dos rigor? axiomas, que não são das Ausência? representações adequadas da natureza. E que no final, quando ele chega à conclusão de que o primeiro motor existe o primeiro motor, de que esse primeiro motor necessariamente se identifica com o que nós interpretamos como sendo Deus. Ele diz, chamamos Deus. Eu não tenho objeção, só que nós Mas não temos isso uma não tá conexão em lógica discussão. estabelecendo essas etapas. Com relação, por exemplo, que eu não discordo de São Paulo. Eu analiso objetivamente os fatos e há problema. E São Paulo não declarou, até onde eu saiba, que ele estava provando a existência de Deus. Quem declarou foi São Tomás provou, disse que estava provando a existência de Deus. Paulo, pelo que eu saiba, Paulo apresentou o argumento, mas ele não disse que era uma prova explicitamente. Ele disse que era uma prova explicitamente. Disse que era inexcusável quem a negasse. Pois é, então aí eu fiquei inexcusável, então eu peço que ele me perdoe, porque eu não tenho intenção má nenhuma. Juro que eu não tenho nenhuma intenção. Eu estou realmente tentando analisar objetivamente os fatos. Se pra minha falta de compreensão eu não consegui entender o que ele pensou, eu tenho a humildade de reconhecer que eu não entendi realmente. Na minha percepção, não houve uma prova, nem em São Tomás. O que chegou mais perto foi, na verdade, Santo Anselmo, embora ele também não tenha Foi provado. humilde. objetivamente. Guido avançou um pouco mais, Guido avançou um pouco mais em relação a isso. E acho que do ponto de vista estritamente lógico, o Guido pode dizer que logicamente ele provou, embora ele diga que logicamente não. Enfim, acho que é basicamente isso. Eu não sei se nós temos muito mais a acrescentar, tem mais tempo para Tem aí 1 minuto e meio. Então, vou usar esse minuto para agradecer a todos aqui pela participação, né? E o esforço que o senhor fez para viajar até aqui, né? E a paciência de lidar com o que acabou ficando tenso em alguns momentos. Acho que compartilhamos a mesma fé, talvez não da mesma maneira exatamente, pode ser que haja divergência. Talvez eu não seja nem considerado como católico no seu ponto de vista, acho que a sua posição herege, talvez. Eu não sei se eu seria um herege. Não é minha intenção ser um herege. Né? E minha intenção, na verdade, é uma busca pela verdade, com racionalidade, que é basicamente o que faziam Santo Agostinho, São Tomás, todos os escolásticos subsequentes e os neoescolásticos, não sei se seriam um termo como neoescolásticos, mas tem pessoas que continuam ainda hoje tentando conciliar a razão com a religião, usando a lógica como base, usando a ciência como base, que foi o que São Tomás fez na época dele e que atualmente se comete alguns erros de anacronismo, tentando trazer os paradigmas da ciência daquela época, da lógica daquela época, para fazer uma interpretação como se fosse válida nas perspectivas atuais da lógica, da ciência, de um ponto de vista do que nós aceitamos hoje como boas representações da natureza. Então, é basicamente isso. Acho que Bom, infelizmente não temos mais tempo nem para pergunta, já está É extrapolando. isso aí. Então, finalize. Vamos lá. Dê suas considerações finais, Thiago. A consideração final foi que a gente passou 2 horas e 14 minutos aqui reagindo a esse vídeo. Eu não consegui entender qual era o ponto da argumentação, onde Santo Tomás errou. Era isso que eu precisava entender, tá? Qual que foi o erro de Santo Tomás? Eu não consegui entender. A única coisa, lá no final do debate, que eu acho que se tivesse começado por esse ponto, aí sim nós teríamos um debate bacana, bom, então, a alma movendo o corpo, que é um movimento interno, isso, então, é uma contradição a que algo precise de um movimento externo para acontecer. Eu explico o que eu estou falando. Por exemplo, esse microfone ele não se move a si mesmo. Ele só vai se mover se uma causa externa chegar
e arrastá-lo. Eu tenho uma alma. A minha alma, ela move o meu corpo. Portanto, não é Deus que move o meu corpo. E aí, é claro, o próprio professor ele explicou sobre isso. Só que eu acho que esse daria um debate muito melhor do que esse daí, porque no fim o Hildenburg aí ele não chegou em lugar algum. Ele só ficou dando voltas, círculos e mais círculos e mais círculos, né? Parece ser o Tifron no diálogo do mesmo nome com Platão, né? Ele vai dando... Qual é a definição de piedade? Ele fica dando voltas, 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 né? Um labirinto que não chega em lugar algum. É isso aí. E eu reduziria o problema dele a dois. A primeiro, achar que a rigorosidade de um argumento tem que ver com a rigorosidade formal desse argumento, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a mesma coisa que eu dizer que um argumento em inglês é mais rigoroso que o em português, né? É só uma língua diferente, né? Que sim, traz alguns benefícios, mas são alguns. Não é nada essencial. Segundo, parece assim, desconhecer de fato as questões das... Assim, nem dá pra dizer aristotelismo ou tomismo, porque é algo assim tão mais básico que eu não saberia dizer se o problema é desconhecer tomismo. Tipo, lógico que você conhecesse o tomismo e ajudar, mas é algo ainda anterior que tá faltando, eu não sei bem o que é. Então assim, isso da questão não prova Deus só porque não provou logicamente que ele tem que ter esse nome. Tipo, tá, você pode chamar de batata, mano, mas é o quê? Tipo assim, se você falar que o Deus que eu adoro tem o nome de Bob Esponja, então eu adoro o Bob Esponja. Eu vou na missa todos os domingos pra Bob Esponja. Mas se você der os atributos de motor imóvel, necessário, engerado, máximo ente possível e regedor inteligente, todas as coisas, tudo bem. Eu adoro o Bob Esponja. E é isso, cara. Esses são os erros principais dele. Acho que não tem muito o que Ele falar. não chega em lugar algum. Eu duvido que ele tenha lido Santo Tomás. E se leu, não entendeu São Tomás, o que, sinceramente, não é tão difícil entender, né? Você conseguir entender tudo que ele vai chegando até chegar. Cara, eu acho que o ponto ápice foi quando ele falou: não, Santo Tomás erra. Ele fala isso, a gente voltou até pra mostrar, né? Ele fala: Santo Tomás erra porque ele não consegue ligar as premissas com a conclusão. 2 segundos depois ele fala: mas a conclusão e a premissa não tem nada a ver, tanto faz. Então, e aí? Qual que é o argumento, pô? Se tanto faz, o que você tá rebatendo no fim das contas? Ele se auto-rebate. É isso, eu Eu acho sei que lá. a gente vai ter mais diversão semana que vem quando a gente vê o argumento do Victor Ellis, né? E Vamos. Aí é legal. é isso. Então é isso, pessoal. Até mais, até o próximo vídeo.